Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Olá, muito boa tarde para vocês, nossos queridos ouvintes aqui da RB, nossa querida Rádio Bandeirantes. Como é bom tê-los aqui na nossa frequência. Muito boa tarde ao senhor, boa tarde à senhora, beijos e abraços. Quero convidar todos vocês a seguir conosco. Até às 3 horas, né, Aninha? Da 1 às 3 ou eu tô enganado? Ana Paula Rodrigues, muito boa tarde. Foi bem de final de semana, Aninha? Tudo bem, Joel. Fui muito bem de fim de semana, deu pra descansar bastante. Fui à feira nesse fim de semana, foi meu grande passeio. Feira aberta ou fechada? Feira aberta. Comprou o quê? Comprei muitas frutas, verduras e legumes. Qual fruta em especial, Aninha? Mamão. Meus pais, eu faço compra pra eles, né? Meus pais vivem basicamente à base de arroz, feijão e mamão. Então seu intestino tá reguladinho, né? Dos meus pais, no caso, assim eu espero, né? Mas, Joel, que feira cheia, viu? Cada vez mais gente pelas ruas. Eu fui em Osasco, né? Pra fazer minhas compras. A gente fica, né? Porque nem todo mundo estava usando máscara. A maioria usava, mas nem todo mundo. Sei. Então, essa falta de cuidado acaba deixando a gente preocupado também. Mas alguém tinha que se expor para levar as coisas para casa. E aí eu preferi Antes que fosse você eu. do que eles. Exatamente. Você é uma ótima filha. A gente tá vindo trabalhar e tudo mais, já tá tendo a obrigação de sair de casa, então faz compra para ele, para vizinho. Eu já imaginava isso, porque você é uma ótima pessoa e, consequentemente, deve ser, não, é uma ótima filha. Que isso. Ô, Aninha, antes dos destaques, vamos dar um oi pro nosso Igor Calian, Tá pela aqui. primeira vez presente aqui no nosso estúdio, né? Querido estúdio da Rádio Bandeirantes. Eu digo querido porque aqui é tão gostoso, Igor, aqui é tão bacana da gente conversar, bater papo, entrevistar as pessoas, que eu me sinto muito bem, assim como me sinto lá no nosso estúdio do Bora São Paulo e no Bora Brasil. O Igor Calian, que é um dos grandes repórteres da televisão brasileira, recentemente ele chegou de Belo Horizonte, depois de uma passagem muito talentosa por lá, veio aqui para São Paulo e felizmente faz parte da nossa equipe por aqui hoje. Ô Igor, é um prazer te ter aqui, muito boa tarde, tá bem? Foi bem de final de semana, eu sei que trabalhou. Trabalhei, Joel. Trabalhei bastante, inclusive, viu? Boa tarde pra você, pra Ana, pra todo mundo que tá com a gente aqui na RB. Ô, Joel, você sabe que estúdio de rádio tem essa magia, né, cara? Até a gente que trabalha no meio fica curioso pra saber, pra entrar. Confesso que tô bem honrado. Gostou? Tá achando legal? Tá legal, hein? Inclusive tá com moral, hein? Tem um quadro aqui bacana atrás da gente. Viu que pose na foto? Isso é demais. Esse aqui é pra poucos, inclusive, né? Sabe que eu fiquei, assim, emocionado e surpreso quando vi esse quadro, porque muita coisa passa na cabeça da gente, né? Primeiro vem esse lance do estágio, depois quando eu tinha aí 7, 8, até 10 aninhos, ficava correndo aqui nos corredores da TV, quando vinha acompanhar o Datenão nas narrações, nas coberturas esportivas. Então é muito bom a gente poder estar hoje nessa posição. Fico muito feliz porque, acima de tudo, eu sou um cara de sorte, de poder contar com grandes profissionais ao lado que me fizeram crescer, como você, por exemplo. A sorte é nossa. Como a Aninha, a gente aprende todos os dias e isso é impagável. Agora, o Igor, daqui a pouco vamos bater um papo de Santo André, né? Você esteve por lá acompanhando essa retomada das atividades comerciais. Mas antes disso, vamos já, Aninha, destacar os principais assuntos que trataremos hoje por aqui. Temos muitos assuntos, né? Com toda certeza. Temos muitos, vamos lá. A ativista Sarah Winter é presa pela Polícia Federal em Brasília a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Os 26 partidos com parlamentares na Alerj têm até quarta-feira para indicar representantes para a comissão que vai julgar o pedido. A cidade do Guarujá, na Baixada Santista, registra aumento do número de casos de pessoas assintomáticas com coronavírus. Sobe para 40 o total de motoristas de ônibus mortos pela Covid-19 em São Paulo. Com o índice de ocupação de leitos de UTI em 74% por pacientes com coronavírus, a Prefeitura de Curitiba volta a restringir atividades consideradas não essenciais. Aninha, daqui a pouco trataremos dessa difícil condição lá de Curitiba, mas esse número de 40 motoristas que você acabou de trazer, se não me engano, você que fez a matéria. Sim, é minha. O que representa isso? Porque na semana passada tínhamos 92% da frota, 92,3% para ser mais preciso, e isso representava como deve representar os 100%, porque faltava material humano para colocar mais ônibus em circulação
em São Paulo. Isso. O que significa esses 40 mortes? Então, o Sindicato dos Motoristas tem feito levantamentos mensais, né, Joel? Porque a Prefeitura em si não divulga os números específicos da categoria. Do mês passado para cá, esse número de 40 motoristas que morreram representa um aumento de 12% em cima do total. Isso desde o mês passado. O que nos chama a atenção também é o número grande de casos confirmados, 155 e mais de 700 que tiveram ou a suspeita ou a doença confirmada. Isso ao longo desses últimos 3 meses, né? Alguns já voltaram à atividade, não são todos que estão afastados. Vale lembrar que a Prefeitura fala em 12% dos funcionários fora de atividade, né? Alguns que estão doentes e outros que não podem trabalhar porque são grupo de risco, ou tem alguma doença como pressão alta, diabetes, ou já tem idade que os coloca nessa situação. Então, esse é o número que a gente tem de acordo com o sindicato. Desses 40, Joel, um detalhe que é importante é que alguns receberam o diagnóstico dos médicos, mas mesmo com atestado de óbito, não foram testados. Então, foi o médico que atestou a morte por Covid. Pode ser maior esse número. Mas então falta uma testagem. É isso que a gente está percebendo pelos números que o sindicato divulga. Falta uma testagem, algo para trazer números mais completos. E essa deveria ser uma prioridade. Afinal de contas, eles são atividade essencial e estão tendo contato com o público o tempo todo. E aquela proteção não foi instalada e não tem sido instalada em todos os ônibus, Não, né? em todos. Aquela proteção de acetato, de acrílico, que protege o motorista de um Tipo contato fechar uma maior. cabininha, né, do motorista. Exatamente. Eu vejo em alguns e em outros não. Em outros não. Né? Deveria ser uma regra a ser colocada mesmo em prática. Mas isso é muito difícil de fazer em todos os ônibus, Joel, porque em alguns, por exemplo, em ônibus menores, é o motorista, por exemplo, que dá o troco para o passageiro. É a minoria hoje que usa dinheiro, a maioria usa o bilhete único. Mas tem essa exceção mesmo. Tem a exceção. E aí é o motorista que precisa ter essa liberdade para fazer contato com o dinheiro, fazer o contato com o passageiro. Então, de fato, não dá para colocar em todos, né? E hoje, no papo que tive com o Alexandre Baldi, secretário de Transportes do Estado de São Paulo, ficou muito claro que não dá para fazer praticamente mais nada pelo transporte de São Paulo. 100% da frota de trens, de metrô, já está rodando. Não vai segurar. 100%. Não vai adiantar. Assim, Nos ônibus, a esperança que a gente tinha era de aumentar para 100% da frota, né? Já não tem como por causa da falta de material humano. Você colocou bem, nós colocaremos de forma mais clara ainda daqui a pouco. Então, o que vai persistir é o que estamos vendo. Que é a realidade de São Paulo. E o Caran caiu. Então, sim, ele ainda está no cargo, mas, né, tá meio pediu demissão. Rainha da Inglaterra. Ele pediu demissão, mas ao que tudo indica já não tem mais comando da pasta, mas vai continuar por lá com o nome na pasta até que um substituto seja escolhido. Agora a gente não sabe quando isso vai acontecer. A prefeitura não deu nenhum sinal de quem pode ser o substituto. Bom, o Igor Calian, já aqui conosco, esteve hoje pela manhã em Santo André. Na semana passada, na quarta-feira, Ana e ouvinte, nós acompanhamos a retomada das atividades comerciais do setor do comércio de rua, ali principalmente na região central de São Paulo. Na quinta-feira, acompanhamos bem de perto o Shopping Center. Brás, 25 de março. O Igor esteve nessa região no sábado. O Igor esteve nessa região no sábado. Inclusive, eu quero saber de você daqui a pouquinho da região central de São Paulo. Mas antes, Santo André. E iniciou hoje a fase 2, a fase laranja. Algumas cidades, de forma antecipada, reabriram o comércio já na semana passada, algumas prefeituras mais apressadas. Santo André, como foi a retomada hoje, ô Igor? Muitas pessoas foram às ruas, poucas. Você viu uma certa organização por lá ou nem tanto, hein, Calian? Olha, Joel, foi uma volta movimentada, porém organizada. Eu acho que ficou dentro do esperado. Muita gente foi para as lojas, tinha filas enormes lá no Calçadão. Foi um dos principais centros comerciais de Santo André. É importante a gente lembrar que está mudando a fase, né? Sai a fase vermelha, entra a fase laranja. Isso significa, então, que o comércio pode ser reaberto, mas cumprindo aí algumas determinações de higienização, distanciamento social e o principal, horário de funcionamento reduzido. E aí, Santo André e toda a região metropolitana vai seguir mais ou menos o que segue São Paulo, né? Comércio das 11 da manhã às 3 da tarde, shoppings das 4 da tarde até às 8 da noite. E aí, Joel, é interessante que Santo André fez um esquema de pit stop, uma parada obrigatória. Então foram colocados ali 10 pontos, onde 22 funcionários da prefeitura trabalhavam distribuindo máscara, fazendo algumas recomendações para essas pessoas, distribuição de álcool em gel também. Então eu achei muito organizado, mas as filas estavam grandes, viu, Joel? Com espaçamento entre as pessoas ou nem tanto? Porque o que mais preocupa a gente não é nem a fila em si,
né, a fila no estabelecimento comercial, mas sim o distanciamento entre os clientes. Ô, Joel, esse difícil, né? O principal problema esse. É difícil porque o pessoal vai chegando e não tem como fazer demarcação por todo o calçadão. Então as pessoas vão chegando e aí o que começa? Começa a bater um papo com o outro vê um conhecido, vai dar uma olhadinha na outra loja, junta uma rodinha ali que tá conversando. Quando você vai ver... E máscaras? Máscara bastante, viu, Joel? Acho que hoje lá praticamente 100% das pessoas estavam usando, até porque, como tinha gente na entrada, não tinha como entrar sem máscara. Então ali no calçadão não dava pra andar sem máscara. Mas eu sinto que o pessoal tá muito consciente em relação à máscara. Lá na região do Brás, sábado eu percebi uma situação um pouco diferente. Mas hoje bastante gente sem máscara. Ou máscara no queixo. Não, Como eu tenho visto gente usar máscara no queixo. Muito comum. As pessoas... E sabe o que eu acho engraçado? Que as pessoas até vão de máscara, aí chega pra comprar um produto, tira a máscara pra conversar. E esquece. Ou seja, é o momento que você mais precisa, porque você vai ter contato com a pessoa, vai falar com o vendedor. Não, sabia? Porque pelas imagens que a gente vê da TV, quando a nossa Motolink passa por lá, a maioria está utilizando máscara, né? Então essa é uma percepção importante de um repórter que está ali em contato com as pessoas mesmo, em contato com o povo, né? E é preocupante. Vocês viram hoje a situação lá de Curitiba, de Porto Alegre, Presidente Prudente aqui no interior do estado de São Paulo, que voltou da fase 3 para a fase 1. Então são exemplos muito ruins, né, que a gente tem que analisá-los da melhor forma possível para evitar isso aqui em São Paulo. Agora, o Igor, o pessoal demonstrou estar com medo, porque eu lembro que quando começou a retomada, por exemplo, em Portugal, Joel, as pessoas tinham medo de ir para a rua. Tava todo mundo muito preocupado com aglomerações, aquela loucura em lojas, aqui em foi praia. O contrário. Não, e as pessoas foram bem devagarzinho por medo. Aqui as pessoas estão indo pra rua, né? Isso a gente está vendo. Mas na conversa com elas demonstram ter algum tipo de medo, algum tipo de preocupação? Olha, eu vou até contar algo curioso, viu? Em uma das lojas hoje... Você viu uma onça por lá? Não, a onça ainda não. Pra quem não sabe, o Igor é especialista em onças. Então, ele comentou essa história aí. Sempre quando aparece uma onça pintada ou parda como notícia, o Igor que leva essa notícia pro nosso telespectador. Bom, brincadeiras à parte, você não viu nenhuma onça no centro de São Paulo? Não, hoje não, viu, Joel? O que tinha em uma das lojas, as 3 primeiras pessoas que estavam na fila eram senhoras do grupo de risco. Então, quer dizer, foram as que chegaram mais cedo e que estavam aguardando por mais tempo. E aí eu fiz exatamente essa pergunta, mas vocês não têm medo do coronavírus? E a resposta é, medo a gente tem, mas tem que vir. E é engraçado porque essas pessoas... Tem por quê? Foram fazer o quê? Então, algumas dão a justificativa que vão pagar contas. A gente, é claro, usa o celular hoje em dia, usa o aplicativo do banco, é muito tranquilo. Essas pessoas garantem que estão indo pra pagar contas. Porém, encontrei outra mulher do grupo de risco e quando eu perguntei o que ela tinha comprado, tinha sido uma churrasqueira. Então, quer dizer, eu não sei qual é a necessidade. Absolutamente nada essencial em comprar uma churrasqueira no primeiro dia, aliás, na primeira hora. Tá no Rio Grande do Sul, né? Pois é. Estamos meio longe, né, do Rio Grande do Sul. Você tá rindo, Ana? Mas é verdade, né? Pode ser o algo chimarrão essencial debaixo de um braço e o espetinho na outra mão. Exatamente. Mas uma coisa importante também de lembrar, Joel, que essa retomada, essa flexibilização, melhor dizendo, na região metropolitana gerou muitas discussões aí, né? Prefeitos das cidades, governador João Dória, justamente por causa da quantidade de leitos que estavam ocupados. Hoje o prefeito de Santo André conversou comigo e ele garantiu que a situação é confortável. Ele nem gosta de usar essa palavra, mas a margem está ali de ocupação em 70%. É muito louco isso, né? As pessoas estão desesperadas para sair de casa. Sim. É isso. Não é para fazer compras essenciais. Na semana passada, quem conversou com a gente... Mas você não se sentiu bem quando foi na feira, Ana? Não, você foi lá comprar os produtos pros seus pais, Pra te falar bem a verdade, eu não fico um pouco desconfortável. Fico um pouco desconfortável por causa da quantidade de gente. Mas é só o que eu tenho feito, João. É só comprar comida. Eu não faço mais absolutamente nada. Você tá seguindo mesmo a regra. Sim. No máximo, passar no posto para abastecer o carro e tudo mais. É que a gente tem uma vantagem de vir tá vindo trabalhar. Pro trabalho. Exato. Então a gente vê pessoas, né? Agora imagine quem não tá trabalhando ou tá trabalhando em home office. Deve ser muito difícil. Ou mora sozinho, só olha para as paredes, gente. A mesma coisa, inclusive, o tempo inteiro. Vamos chamar o nosso ouvinte para interagir conosco e expor quais as principais dificuldades nesse período de quarentena. Já estamos aí com 3 meses praticamente de quarentena. O que tem te preocupado mais? Qual a reação que você tem tido que não tinha antes? Eu vi que muitos sonhos ou pesadelos estão fazendo parte mais ainda da vida das pessoas durante a quarentena. Sabia disso? Eu vi uma senhora lá na Venezuela que tem sonhado todos os dias com homens fardados jogando pessoas dentro da vala. Olha o sonho. E ela é incrível, ela está sonhando isso
todos os dias. Está passando por um tratamento psicológico enorme para tentar se desvencilhar desse pesadelo, literalmente. Agora, eu estou usando esse exemplo para puxar outros assuntos, né, relacionados, negativamente falando, à quarentena. Então, eu queria que você, nosso ouvinte, colocasse isso, por favor. Qual o número, Aninha? 20 segundos vai de áudio, mais ou menos, achei aproximadamente. Que fosse 20 segundos para eu falar o número. 20 segundos de áudio, colocando o nome e tudo mais, para a gente te prestigiar aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Pois não, Ana? 999-048756, DDD 11, 999-048756. Claro, e se quiser expor outros assuntos, quiser mandar uma mensagem legal pra gente, assim faça. O espaço está aberto, o espaço mais democrático do rádio brasileiro. Ô Igor, fique conosco só mais um pouquinho, pode ser? É legal te ter aqui, pô. Com certeza, à vontade, Joel. Então tá Tô à bom. disposição. Sei que você tá querendo descansar, madrugou, deve ter acordado umas 3 horas da manhã. Exato, para chegar aqui às 4. 3 horas, mais ou menos o horário que eu acordei, 3h30. Vamos esperar só mais um pouquinho. Sem pressa alguma. Tá bom? Bom, o Guilherme Oliveira, repórter também aqui da Rádio Bandeirantes, já tá conosco aqui, sentadinho. Isso é novo, hein, velho? Novo, Joel. Quantos anos você tem? 22. 22, meu? 22 anos. Sabia que meu filho... É um jovem talento da Rádio Bandeirantes. Eu tenho 40 anos de idade, mas meu filho mais velho já tá com 20. É a idade do nosso Guilherme. Você poderia ser pai dele, tem idade para isso. Pensou? Então, filhinho, me respeite, por favor. Vamos lá, pai. Bom, ô Guilherme, a gente está falando aqui de aumento de casos, né, lá em Curitiba, teve também em Porto Alegre, algumas cidades do interior de São Paulo. O Guarujá, em especial, é uma das áreas que flexibilizou as atividades comerciais de forma antecipada, inclusive a liberação na areia para esportes, né, para algumas atividades esportivas, como jogar um squash ali, talvez um surf. Atividades com poucas pessoas, né? Não sei se squash vale ou não, mas o que importa é que houve uma flexibilização nesse sentido por lá. Como é que estão os casos como um todo lá no Guarujá? Crescentes, decrescentes, estabilizados? Porque são situações que nós temos que ficar atentos, extremamente atentos, senhor Guilherme. Guilherme Oliveira, muito boa tarde a você. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, ouvintes. Olha, Joel, os casos de coronavírus em Guarujá chegou ao platô, chamado platô, quando estabiliza, não há um aumento mais considerável de casos confirmados de coronavírus. Porém, uma pesquisa aponta que há um crescimento de índice de assintomáticos com coronavírus. Em pouco mais de um mês, Joel, esse número de pessoas nessa situação subiu de 7 para 53. É o que revela um levantamento da Rádio Bandeirantes com base em dados epidemiológicos da cidade. Estão sendo realizados, Joel, testes rápidos de forma aleatória em moradores de 13 bairros da cidade. A alta foi constatada pelos resultados que já ficaram prontos, explica Marco Antônio da Conceição, ele que é diretor de Vigilância em Saúde do Guarujá. Eu cheguei a pegar pessoas que estavam, a mãe pedia, não faz comigo mesmo. Eu falei, senhora, eu não posso, preciso fazer com alguém de 0 a 19 anos. Ela chamou o filho dela de 9 anos, estava brincando no parquinho, na frente da casa dela, com outras crianças, e ele adentrou na área, eu fiz a coleta nele e ele deu positivo. Então a criança estava realmente contaminada. E isso é um grande problema, porque essa criança ela trafega nos dois mundos. Ela está na rua com os amigos e ela está dentro de casa. E ela não tinha nem coriza. É preocupante porque as pessoas que estão em contato com esses assintomáticos, elas podem desenvolver a doença de forma sintomática. E esse número de casos no Guarujá, Joel, é curioso porque vem aumentando nos últimos 15 dias. O diretor de Vigilância em Saúde da cidade vê uma relação direta entre a alta desses casos e o mega feriado que aconteceu aqui em São Paulo, que começou no dia 20 de maio. Eu tenho toda a certeza. Eu fui veementemente contra esse feriadão. Achei sofrível o nosso governador não haver dado autonomia para os municípios realmente fecharem. A gente teve, sim, aumento de pessoas na Baixada Santista como um todo, principalmente falando de Guarujá. Você tinha muita gente nos calçadões. E outra coisa, as pessoas vinham do Planalto para cá para ficar trancadas mesmo. E as pessoas que tinham apartamento aqui, ou que alugaram um apartamento para alguém que queria se afastar de São Paulo, ou fizeram, e a gente via os zeladores ligando para a vigilância sanitária, os porteiros ligando, pedindo para que tirasse as pessoas de lá, porque aquela pessoa não morava lá, porque nunca foi morador, porque alugou o apartamento, ou a pessoas que nunca faziam anos que não vinham ao Guarujá, estavam aqui e queria que tirasse, e a gente, claro que não pôde fazer isso, porque existe uma lei que rege o direito de ir e vir, principalmente da pessoa que tem propriedade no Guarujá. A nova fase dos testes rápidos em moradores do Guarujá será realizada esta semana. Até o balanço mais recente, a cidade tem 2.866 casos confirmados de coronavírus e 137 mortes, Joel.
Preocupante isso, hein, Joel? Eu ia falar tá bom, Guilherme, mas não tá nada bom. Tá né? nada bom. O que é de 7 para 53, o número que você deu logo no início? Número de assintomáticos em pouco mais de um mês. 7 para 53. Eu tô vendo aqui os números de Curitiba. Eu até falei com a Aninha antes do programa. Poxa, os números não são tão grandes. Né? De 14, 15 casos por dia, subiu para 50 e em alguns dias para 200. O aumento é grande, a quantidade não é tanto comparado a São Paulo. Exatamente. Né? Mas cada região, cada cidade tem a sua particularidade, inclusive atrelada ao número de habitantes. Então é importante ficar de olho nessa questão do litoral. Não é de hoje que a gente se preocupa com o litoral, com São Vicente, com a cidade de Santos, principalmente Santos, que é um lugar em que há muitas pessoas da melhor idade vivendo por lá. A cada 4 cidadãos, pertence à melhor idade. É a cidade que mais tem idosos do país, do né, Brasil. Santos? Uhum. Exatamente. Então, uma condição muito preocupante e que merece cautela. E isso mostra também, Joel, o quanto aquilo que a gente comentou na época até desse mega feriado que o Guilherme citou, de respeitar, ficar em São Paulo, não ir para o litoral, respeitar a quarentena, o quanto isso é importante. O dia 20? Foi quando anteciparam o feriado da Consciência Negra, né, Guilherme? Do 20 a 25 de maio. Olha, 20 e as pessoas a 25. desceram pro litoral. Naquelas de, mas eu tô trabalhando em casa, mas eu tô saudável, mas eu tenho uma casa lá. Algum contato com as pessoas da cidade você acaba tendo, Joel. Você Veja não vai numa só, bolha, Aninha, né? Dizem que a gente sente o efeito do coronavírus, as consequências, 15 dias depois aproximadamente. Né? Vocês já ouviram falar isso várias vezes. Sim, é isso. Então vamos supor, dia 25, o término do feriado, com 15 dias, dia 10, agora. Ó. Por isso que o Guarujá está enfrentando agora esses números, as consequências também do feriadão. Por isso dos bloqueios todos que foram colocados desde o início e persistem ainda por lá. Né? Vamos continuar acompanhando bem de perto a condição do litoral aqui de São Paulo e torcendo e fazendo por onde para que os números não subam ainda mais. Guilherme, algo a mais a ser colocado em relação a tudo isso que você disse pra gente? Como você muito bem colocou, a Baixada Santista já está na fase 2 do Plano São Paulo, que é a fase laranja de controle. Com isso, o Guarujá reabriu a partir de hoje praias, calçadões e faixa de areia, esportes individuais, shoppings, comércio de ruas e hotéis também abertos. Tá bom, Guilherme, aquele abraço, viu? Bom descanso pra você. Abraço, Joel. Valeu, meu velho. É nóis na fita. Ô, Aninha, você estava comentando aí algo a respeito de lanchonetes. Ah, sim. Só pra gente comentar. A nossa chefe, a Thaís Freitas, falou que estava circulando pela cidade agora há pouco e viu uma situação que é inadequada, né, Joel? Que em tese não pode. As lanchonetes, bares e restaurantes estão autorizados a funcionar no esquema de delivery ou para você pegar lá e retirar para comer, ou no seu escritório, ou na sua casa. Não, na rua. Em frente à lanchonete não pode, né? Menos ainda. E ela falou que viu vários lugares com esse tipo de situação, do pessoal comendo na porta da lanchonete, na porta do restaurante. Você viu muito isso, Igor, pelas suas passagens, principalmente na região central de São Paulo, nesses dias recentes? Muito, muito. Eu vou até destacar aqui, estive no terminal João Dias para conferir a movimentação ali dos passageiros, se aquela determinação estava sendo cumprida. Fui pegar um café ali numa padoca, a padoca estava aberta com todas as mesas colocadas. Então, quer dizer, o pessoal não era só na porta, o pessoal estava ficando normal, já nas mesas, sentando, tomando seu café, comendo o seu pão na chapa. E assim, Joel, aquelas adaptações que estavam colocadas desde o início, com mesas, cadeiras, para o pessoal não entrar, em muitos locais já viraram justamente adaptações para as pessoas ficarem à vontade. Fica já com o bração apoiado. Exatamente, já tem até cadeira. Hoje mesmo, lá em Santo André, eu fui numa padaria e lá tinha como sentar na calçada, tinha até banquinho para sentar. Eu não sei, cara, é difícil, mas eu não sei... É complicado você criticar isso, mas não está dentro da lei, né? Não está dentro do plano. Eu sempre vejo o lado do empresário, do pequeno empresário, do médio, mas sim, que tá te confesso que é uma análise errônea, sabe? A gente tem que pensar mais no contexto, nas pessoas, na transmissão do coronavírus, mas de bate-pronto eu penso só ali naquele pequeno empresário desesperado. O cara já demitiu quem tinha que demitir, tem que demitir mais pessoas, e para que isso não aconteça, ele tem que vender ali um salgadinho, tem que vender um cafezinho, e se a pessoa não vir uma mesinha para sentar, ela não vai parar. E sem contar que assim, eles estão vendo o comércio reabrir, shoppings reabrindo, e sabem que vão ficar para a última etapa. Então, às vezes, todo mundo quer tirar a lasca que dá, né, Joel? Para juntar um caixa, juntar alguma grana, já até com medo do que o futuro nos reserva. É exatamente isso. É a difícil situação do... Tá errado, do mas... pequeno... né?
É difícil de criticar. Tem tanta coisa que é colocada como errada, né, e que se você for analisar a fundo, você acaba mudando de posição, de posicionamento. A gente tem que se virar como pode, né? Voltando a dizer, fazendo uma comparação meio que comum nos últimos tempos, é diferente um coitadinho que vende salgadinho na rua aqui no Brasil do que um cara que vende salgado lá na França, lá na Itália, né? São condições completamente distintas, né? O coitadinho aqui vende isso para comprar arroz, feijão. Bom, vamos pro intervalo comercial, ô Igor, senão essas meninas me matam, viu? Elas estão olhando para mim assim, aquele olhar, sabe, que te queima, que te mata. Você percebeu, né? Com certeza, dos dois lados, inclusive. Bom, queridos ouvintes, já são 1h30, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, hein? Por favor, não saia daí. Bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes. Oi, eu sou o Nelson Gomes, apresentador do Primeira Hora. Quando tudo isso passar... Bom, depois de passar toda essa pandemia, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um forte abraço na minha mãe. Faz 3 meses que eu não a vejo, porque ela, obviamente, grupo de risco, está isolada. Eu não tive nenhum contato com ela depois, então a primeira coisa que eu vou fazer, com certeza, sem titubear, é ir até onde ela está, olhar nos olhos dela, dar um forte beijo, dizer que eu a amo e que eu estive sempre ao lado dela, mesmo com toda essa distância. A gente se viu por vídeo, aquela coisa toda essa modernidade, mas não é igual ao toque, não é igual à proximidade, não é igual a um abraço. Bom, e também, quando puder, né, sair com a família, poder aproveitar os benefícios que a vida nos dá e, obviamente, viajar quando a gente puder, porque ainda vai demorar. Mas o bom de tudo isso é que a gente sabe o seguinte: tudo isso vai passar. Rádio Bandeirantes, aqui você está em casa. Trânsito. Já de olho na situação de São Paulo nessa segunda-feira, o Ronaldo Rodrigues. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde, Ana, Joel. Excelente começo de semana aí a todos. Falar do trânsito complicado pela Zona Leste, viu? Mais um dia, Rio das Pedras com o trânsito bem lento nos dois sentidos. Pior ainda está a Mateu Bay, também com lentidão nas duas direções. A Avenida Aricanduva é um bom caminho, melhorou bastante. A gente chegou a ter problemas no semáforo ali do cruzamento com a Avenida Itaquera, mas agora a situação foi contornada, o trajeto funciona bem. O viaduto Alberto Badra era outro também que estava com o trânsito pesado, mas agora já deu uma aliviada nas duas direções. Dica do dia, NexGard, o trânsito para, mas as pulgas e carrapatos não param nunca. Dê NexGard para o seu cão uma vez por mês, ele tem um delicioso sabor de carne e protege seu pet por 30 dias. Bora Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. E também com a Ana Paula Rodrigues, a Gida Boer e toda a nossa querida equipe aqui da Rádio Bandeirantes e com todos vocês, né? Vocês, nossos queridos ouvintes. Olha, reforçando aqui, Aninha, a abertura nas praias do Guarujá, o horário é das 6 às 10 da manhã. Não é o dia todo, não. Viu? Tô recebendo uma mensagem aqui de uma pessoa que conhece muito o Guarujá, conhece bastante o litoral, só para reforçar. Tudo isso que foi dito aí pelo Guilherme Oliveira, os números são preocupantes, a gente tem que continuar acompanhando bem de perto, mas a abertura das praias que se deu recentemente para alguns esportes, para algumas atividades, é entre 6 e 10 horas da manhã. Bom, já falamos lá de Curitiba, né? Da difícil situação que os nossos irmãos lá de Curitiba estão enfrentando. Havia uma certa tranquilidade, os números eram tranquilos, os números eram coerentes, mas de uma hora para outra começaram a subir. Assim como aconteceu também em Porto Alegre e outras cidades, algumas cidades de forma mais grave ainda aqui no interior do estado de São Paulo. E eu costumo dizer o seguinte, nós temos que utilizar os exemplos que estamos vivendo mais de perto, sejam exemplos positivos ou negativos, a gente tem que trazer cada vez mais para perto da gente para fazer uma análise minuciosa para que novos erros não sejam cometidos, né? O prefeito da cidade de Curitiba já está conosco, Aninha, o Rafael Greca? Está aqui. Está com a gente, né? O prefeito, muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para debatermos esse assunto que atinge o mundo inteiro, né? E atinge em especial nesse momento, infelizmente, o Brasil. As cidades que não foram atingidas, castigadas, infelizmente serão lá na frente. A gente quer saber um pouco mais do que vocês estão enfrentando, porque hoje eu abri um link pela manhã na televisão
com o nosso repórter aí de Curitiba, e ele disse que já houve um retrocesso. Algumas atividades que estavam abertas, permitidas, vão ter que ser restritas novamente, né? Isso é muito ruim. Pior do que você ter algo é você ganhar e perder lá na frente. Então, qual a real situação e o que o senhor pretende fazer daqui para frente para evitar uma explosão de casos mesmo? Porque até agora, pelo que eu estou entendendo, é controlável, né? Dá para você administrar. Pois não, prefeito, muito boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Joel da Atena. Boa tarde, Ana Paula Rodrigues. Boa tarde, ouvintes da Band. Eu sigo a ciência e as orientações do meu Comitê de Técnica e Ética Médica. A minha luta é a favor da vida. Os países e cidades que seguiram a ciência tiveram um desempenho melhor do que os que se entregaram à demagogia ou que se entregaram à liberalidade. O mundo está mais ou menos condicionado na lei de Darwin. Se liberar tudo, só vão sobreviver os mais inteligentes, ou os que tiverem maior sorte, porque o vírus mata, e mata, e mata. Então, nós vamos passar por esse momento de tribulação. É um ano eleitoral, mas nós não podemos negociar vidas. Por exemplo, vários vereadores candidatos por igrejas evangélicas querem me pressionar para deixar abrir as igrejas. É uma coisa muito difícil de fazer, porque significa uma sentença de morte para gente inocente que, num espaço pequeno e apertado, pode ser infectada. Nós tínhamos, em média, em Curitiba, durante mais de 90 dias, durante 70, quase 80 dias, de 12 a 15 casos de corona. De repente, o número saltou, quando esfriou, para 30, para 35 e, na última semana, para 45 até 50 casos de contaminados por dia. O número de mortos também subiu. Nós ficamos muito tempo sem nenhum morto. Agora nós já estamos com 78 óbitos. E o que me chama muita atenção é o índice de replicabilidade. Estava em 1%, até menos de 1%. De repente pulou. Hoje já uma pessoa está contaminando 2,5, quase 3 pessoas. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse índice. Sim. Eu criei 3 bandeiras. Amarela, que é o alerta, não tem bandeira verde, porque nós nunca estaremos salvos enquanto não houver uma vacina ou uma medicação. Não é verdade que a cloroquina salva. Ela só salva determinadas pessoas que o médico permite que seja em quem seja aplicada a azitromicina, cloroquina. Não pode ter partido político, tem que ter ciência médica. Bom, daí o que você não pode abrir atividade comercial embasada na cloroquina. Amarela, que é de alerta, que nós estávamos vivendo, uma outra laranjada e teremos a bandeira vermelha que fecha tudo. Para que não feche, em 10 dias não feche tudo, é que eu estou apelando à minha população para que tome maiores cuidados. Por isso nós colocamos na bandeira de cor laranja, tá? Porque tudo funciona como um pássaro. A economia é uma asa, a saúde é a outra. Uma asa quebrada, a sociedade não alça voo. Nós já estamos com a economia combalida. Nós temos que procurar manter o máximo de atividades possíveis com distanciamento social e com inteligência. Quem é mais inteligente sobrevive. Verdade. Ô prefeito, e de quanto em quanto tempo a equipe do senhor pretende fazer as análises para mudar de fase? Nós fazemos todos os dias e mudamos as bandeiras todas as semanas. Eu mudei a bandeira no sábado, até me incomodei, foram gritar na porta da minha casa, os donos de bar, de academia, mas é porque nós não podíamos esperar mais nenhum dia. Nós estamos em permanente plantão.
Eu acredito na disciplina do povo curitibano, a maioria da população me apoia, mas eu faço um apelo para o isolamento social. Só saiam se for necessário, lavem as mãos permanentemente, usem máscaras, não entrem em ônibus lotado, esperem o próximo ônibus, fique passeando até, se teve que sair, até a hora de poder entrar num ônibus que não esteja lotado. Tenha um instinto de sobrevivência. O Brasil não pode ir para uma desobediência civil que favoreça a morte. Todo mundo quer fazer o que quer levar vantagem, mas qual é a vantagem que existe de ir para o cemitério? Não dá para levar nada no bolso, o defunto não leva nem valores consigo. Agora, prefeito, o senhor falou sobre a taxa de transmissão da doença, que é algo que preocupa. Agora, os leitos de UTI, né, ocupados por pacientes de Covid, também chegaram a uma ocupação alta, 74%, se não me engano, a mais alta que vocês já tiveram. Sim, senhora, porque eu tinha até anteontem 247 leitos de UTI SUS, fora os particulares. A cidade tem 1.000 leitos de UTI no todo. Eu estou hoje ordenando a abertura de mais 50 leitos. Eu vou ter 300 leitos hoje. Eu não posso comprar antes, porque senão eu vou preso. Eu ficar pagando por uma coisa que eu não uso. Um leito de UTI custa R$ 1.600 por dia na tabela SUS. Nós não temos dinheiro para desperdiçar. Então, na proporção da necessidade, nós vamos abrindo leitos de UTI. Eu também não fiz hospital de campanha, porque eu não tinha respiradores para um hospital de campanha. Eu abri um hospital fechado, que era do grupo A1000, eles me deram o hospital, eu instalei o serviço e estou operando com os funcionários municipais e terceirizados. Eu posso vir a abrir mais um hospital fechado. Há também uma ala de um hospital que não está sendo usada que nós podemos vir abrir. Mas nós estamos trabalhando com disciplina para não acontecer nenhum desastre. E isso pede que a sociedade inteira nos ajude. Ô prefeito, se o senhor pretende abrir um novo hospital, é porque muito provavelmente a equipe do senhor já está prevendo uma situação pior daqui a alguns dias, correto? Não, pode ser, pode não ser. Na sexta-feira para o sábado subiram 50 casos, ontem só foram 30. Eu vou ver o número de hoje. Eu tenho 311 suspeitos, 1.777 casos confirmados, 1.263 recuperados e 78 óbitos. Quer dizer, eu devo ter uns 300 doentes hoje na cidade. Porque diminuir 1.263 mais 78, porque os mortos também não vão mais ocupar leito, 2.177. Então eu devo ter uns 300 doentes hoje. Uhum. Eu tenho que todos os dias ficar olhando o que vai acontecer. Uma vez eu vi um navio, uma ponte de comando de um navio parado. No momento eu estou com 436 doentes. Eu fiz a conta agora. Eu vi um navio parado numa baía. E o comandante ficava de plantão de madrugada. Eu subi na ponte de comando, tinha gente na ponte de comando, o navio não estava andando. Eu perguntei por quê. Ele disse, porque nós temos que observar permanentemente as correntes que vão soprar, porque senão o navio vira. Mesmo ancorado, mesmo parado, o navio precisa ser controlado permanentemente para não virar e não afundar. Uhum. Tá bom, prefeito. Vamos continuar acompanhando. Eu ouvi você falar de uma padoca aí em Santo André, de gente que se amontoa. O pessoal está comendo na calçada do lado de fora dos lugares aqui, prefeito. Uma cidade não pode ser controlada só pelos governantes. A saúde de uma cidade nasce da consciência de toda a população. Um prefeito não é uma babá de cada criatura. Não existe no prefeito o dom da onisciência, de saber tudo.
nem o dom da onipresença, de estar em todos os lugares. É verdade, mas o prefeito, mesmo. O problema é que a gente vê situações distintas no Brasil inteiro e a população acaba ficando por entender, né? O que precisa é o diálogo de todos os setores. O senhor está falando aí do laranja, sabe o que eu estava pensando? Já pensou que cenário bacana se tudo tivesse sendo administrado pelo Ministério da Saúde? Então, vamos dividir o Brasil inteiro em fases. O estado tal vai na fase laranja, o estado X na fase amarela. Já pensou uma ação coordenada pelo Ministério? Depois mas infelizmente não tivemos mais com quem conversar. Mas infelizmente o que a gente vê é isso, cada estado tomando suas medidas. Tem esse poder também. Mas se o poder central não faz, nós temos que prever em cada cidade o diálogo de todos os setores, a humildade de quem não tem certeza do futuro, o imenso amor pela vida humana e pelas pessoas e a fé de que a nossa inteligência vai superar isso. É mais ou menos como a Itália. Quando o governo era uma bagunça, a Itália se governava sozinha. Sim. O senhor está falando em fé, eu também sou uma pessoa de fé e tenho as minhas orações. Só que oração significa duas coisas, né? Orar, que é você pedir a Deus, e ação. Por isso oração. Então a gente precisa ter as nossas ações. E infelizmente, não o senhor, mas como um todo, a conta acaba sempre chegando para o povo, né? Sempre o povo que é o culpado, sempre o povo que é o responsável. E não pode ser assim. Infelizmente, a gente tem visto esse desentendimento entre autoridades do governo federal com o governo estadual. E isso tem um impacto muito grande e negativo lá na ponta das pessoas de periferia. Só a harmonia nos salvará. Em casa, se todo mundo brigar sem harmonia, nós vamos acabar agregando a um problema gravíssimo mais um problema, mais uma gravidade. Não tem sentido as pessoas protestarem contra o prefeito porque uma atividade foi suspensa. Ela foi suspensa no interesse da vida. A mulher me escreve no Facebook: o meu marido investiu na academia, se ele fechar, ele não vai ter dinheiro para viver. Eu disse, mas se a gente não fechar a academia, a senhora pode ficar viúva. É muito claro para o senhor, é claro para muitas pessoas, mas às vezes a gente tem que se colocar no lado dessas pessoas que estão assim judiadas, sabe? Não é de hoje que elas vêm criando sonhos. Imagine um sujeito desse da academia. Há quantos anos ele vem trabalhando, juntando as suas economias para tentar montar aquela academiazinha? Mas se ele morrer, ele não vai aproveitar eu concordo com o senhor. Ele montou. Eu concordo com o senhor, é uma coisa lógica. Mas ter um pouco de paciência, sim, é óbvio. Adotar um protocolo sanitário de distanciamento social, passar o álcool nos metais para não multiplicar a contaminação, ao invés de querer agir de maneira ensandecida e caminhar em direção à morte. Sim, eu concordo com o senhor, mas nós temos que, às vezes, nos colocar no lado dessas pessoas também, para a gente tentar entender o que elas estão passando. Isso é desespero, isso é pavor. A pessoa vê a água subindo, e ela não tem para onde nadar, não tem para onde mais se salvar. As outras pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Mesmo compreendendo as outras pessoas, eu não posso descuidar do dever de dizer o que precisa ser feito. Nós não podemos trocar vidas por votos, nem podemos buscar uma notoriedade que virá do serviço à morte. Nós temos que obedecer à causa da saúde e trabalhar para que a saúde triunfe e que a nossa sociedade possa de novo se desenvolver num quadro sanitariamente aceitável. Vamos torcer e trabalhar para que isso chegue e aconteça o mais rápido possível, mas é difícil de entender, principalmente para essas pessoas mais fragilizadas. Esse é o seu papel, ser luz no meio da escuridão. Seremos juntos, todos nós, junto com os nossos ouvintes, com as pessoas que precisam de informação correta, precisam de um caminho, precisam de uma luz. Prefeito Rafael Greca, muito obrigado pela entrevista do senhor, que a gente tenha sorte daqui para frente, que Deus olhe
cada vez mais por aqui, pela gente, né, prefeito? E Deus me livre do vermelho. Quero voltar pro laranja. Se Deus quiser. Grande. Daqui uns dias quero ligar aí pro senhor e o senhor anunciar uma evolução, ou seja, estamos passando de fase para a fase nosso problema é o posterior. frio. Buenos Aires deu 1000 casos num dia na hora que esfriou. O frio aumenta as moléstias respiratórias. É isso que é o nosso problema. É verdade. E sempre foi a preocupação em relação principalmente à região sul do Brasil. Né, prefeito, muito obrigado ao senhor, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, obrigado. Já são 1h49, vamos seguir com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes, sempre ouvindo o outro lado, né, Ana? Sempre tentando se colocar na posição das pessoas. Olha, a quantidade de sonhos que foram desfeitos, destruídos, que se transformaram em pesadelos, não está escrito no gibi. Por isso que a gente tem que analisar caso a caso e tentar, dentro do possível, olhar ou pelo menos ouvir o que aquelas pessoas mais exaltadas estão dizendo. Né? Elas estão exaltadas porque estão desesperadas. Essa é a realidade. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, 1h50 já. Por favor, querido ouvinte, não saia daí. Beijos, abraços, a gente já está voltando. Os clientes pediram e agora a Pizzeria Margherita entrega em sua casa no horário do almoço, das 11h30 da manhã às 4 da tarde. Além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que a Margherita obedece rigorosamente aos padrões de higiene do momento. Ligue para 2714-3000 e consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Margherita Delivery, 2714-3000. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Trânsito. Mais uma vez com você, Ronaldo Rodrigues. Opa, para falar agora do corredor norte-sul, travou no sentido da zona norte, quando o motorista chega ali na altura da ligação leste-oeste, vai assim até um pouquinho antes aí do acesso para a região da Senador Queiroz. Ainda não tem informações oficiais da CET do que se trata aí esse trânsito congestionado no sentido da zona norte. Quem vai em direção a Interlagos, problemas da Ponte das Bandeiras até o cruzamento com a Avenida do Estado. Depois o caminho segue bem pelo restante do trajeto aí do corredor norte-sul. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre, descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Trânsito. O que você está achando dessa segunda-feira, hein, Ronaldo Rodrigues? Movimento maior do que a gente via na semana passada? Olha, me surpreende as marginais que estão bem, né? Na semana passada a gente via uma movimentação aí com algumas dificuldades nas marginais. Só que a região central, principalmente a Avenida do Estado, o corredor norte-sul que eu acabei me referindo no boletim anterior, eu estou achando esse pedaço um pouquinho mais movimentado aí do que nos outros dias. Claro que também tem lá na Zona Leste a fatídica Mateu Bay e a também sempre parada Rio das Pedras, que segue da mesma forma que a gente vê nos outros dias. Mas estou observando alguns outros pontos de parada em outros lugares que não só as marginais como a gente vê nos boletins anteriores. Vou destacar outro ponto agora que parou também, rapidinho, Ana, a Radial Leste, viu, nos dois sentidos na passagem pela região da Álvaro Ramos. Tem ocorrência nesse pedaço, então um pouquinho de paciência, tanto para quem segue no sentido do centro, quanto para quem segue no sentido do bairro. Quer evoluir nunca
Opa, vamos de novo. Querer evoluir nunca fez tanto sentido. Por isso, o Senac oferece isenção de taxa de inscrição para você iniciar sua pós-graduação. Acesse sp.senac.br/pós-graduação. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. De volta aqui, junto com a Ana Paula Rodrigues, a Gideboé, daqui a pouco a Bruna Barbosa, também com o estado de saúde do nosso prefeito, o Bruno Covas, e sempre ao lado de vocês, nossos queridos ouvintes. Falando em ouvinte, daqui a pouquinho vamos colocá-los, né? Sim, tem várias mensagens. Já temos aqui, estamos aqui com centenas, pelo que eu estou vendo aqui no cantinho esquerdo da tela, centenas de mensagens. Queria agradecer a audiência, o prestígio, a companhia de todos vocês. Ô Aninha, eu tô vendo você no mapa ali. Que região é essa em vermelho? É a região central? É a região central. O Ronaldo falou da região central muito ruim. E, de fato, né, Avenida do Estado, o trecho ali da Avenida Mercúrio, Senador Queiroz, o entorno do Mercadão, da 25 de Março, Paissandu, Consolação. Toda uma região com muito movimento agora. Tudo travado. Tudo muito travado. E onde não está travado, aparece pra gente a indicação de bastante movimento também. Por exemplo, na Ponte das Bandeiras, na região da Marquês de São Vicente, vindo mais para o centro de volta, a região da Paulista está muito movimentada, a própria Rua da Consolação, a Rebouças, que indica que tem bem mais gente circulando pela cidade. Agora o Ronaldo disse que as marginais não estão tão lotadas, né? Não estão tão lotadas. Está fluindo tranquilo. Vamos tentar ligar para o Michael Mendes para ele fazer uma participação rápida conosco, porque ele esteve agora há pouco lá na região central e esteve também na quinta-feira e na sexta-feira também da semana passada, para a gente tentar entender o que o Michael viu por lá, né? Se o comércio hoje está mais acelerado ou menos em relação à semana passada, porque esse vermelho todo que você está vendo aí, ele não me cheira muito bem não, viu, Aninha? É movimento grande demais. É verdade. Bom, vamos a BH? Vamos lá. Com a Ana Luísa Bongiovanni, para falarmos exatamente de retomada do comércio, só que no outro sentido, né? Estava tudo preparado, os comerciantes de Belo Horizonte aguardando por uma retomada das atividades comerciais por aí ou por lá, e de repente parece que tudo isso deve ser adiado, né? Devido a quê? Crescimento de casos, ocupação de leitos de UTI e tudo mais. Acabamos de tratar com uma situação muito parecidíssima, lá em Curitiba. Falamos agora há pouco com o prefeito da cidade de Curitiba. Ô, Ana, como é que tá aí em Belo Horizonte, hein? Realmente a reabertura será adiada por aí? Muito boa tarde a você, Ana Luísa. Oi, Joel, boa tarde para você, boa tarde, Ana Paula, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Realmente, a reabertura, na verdade, essa seria a terceira fase da reabertura do comércio de Belo Horizonte. A gente vai ter que refazer o contato com a Ana aqui, que a ligação tá meio chiada. Ô, Ana, desculpe interrompê-la, nós vamos desligar e ligar novamente, porque televisão é imagem, né, Ana? E rádio é som. E rádio é som. Então isso faz parte. Vamos retomar Entrou o um contato e a ligação. Aqui no fio. Eu vi, acho que era uma... Já viu aquelas abelhas grandes, aquelas que picam pra caramba? Sei. Acho que foi uma dessas. Você já levou picada de abelha? Infelizmente já. Já? Dói Faz muito. bem pra reumatismo. Não era o meu caso. Meu caso só doeu mesmo. Doeu, inchou? Inchou, ficou horroroso. Cadê a Ana? A Ana tá de volta. Tá aqui com a gente? Vamos ligar. Tá na 2? Cadê Tá na Aninha? 2. Agora Tá na sim, 2. Ana, melhor, hein? Ô, Ana, agora sim a ligação Agora tá sim, limpinha, né? tá Vamos lá, bacana, então. tá suave. Pois bem, reabertura adiada mesmo? Isso, foi adiada mesmo, Joel. Essa terceira fase de reabertura do comércio, que estava marcada para começar hoje aqui em Belo Horizonte, foi adiada, segundo a Prefeitura, por causa do alto índice de transmissão e a taxa de ocupação dos leitos pelos pacientes com coronavírus. Desta vez, iam abrir as portas às academias, os bares e os restaurantes da cidade. Lembrando que já 92%, segundo a Prefeitura, do comércio da capital mineira já está reaberto, né? Os shoppings também ainda estão entre os poucos que continuam fechados. Para o secretário de Saúde aqui da capital mineira, Jackson Machado, ainda não tem como a gente determinar uma data exata de quando que a cidade vai avançar nessa flexibilização. Lembrando também que essa paralisação da reabertura já aconteceu há umas 2 semanas, quando estava prevista a segunda fase. Então, aqui em Belo Horizonte não é a primeira vez que isso acontece.
E agora BH está com 2 dos 3 indicadores que são acompanhados aqui pela Prefeitura no amarelo, que é considerado o índice de alerta. São eles a taxa de ocupação das enfermarias, que está em 58%, e o índice de transmissão da doença, que está em 1,19%. O ideal seria que esse índice estivesse mais próximo de 1 possível. Na faixa vermelha, em uma situação ainda pior, está a situação das UTIs aqui na cidade, com uma ocupação de 74%, segundo o executivo da capital, Joel. Bom, 1,19 o índice de transmissão. Veja, é a metade lá de Curitiba. Verdade. Você se lembra? Bem abaixo. Acho que foi 2,50, 2,5 o índice de lá. O principal complicador aí, pelo que eu vi, é a ocupação de leitos de UTI. Mais de 70%, né, Ana? Tá em quanto? 70%? 74%, Joel, 74%. 74%. Então é hora de acudir mesmo. Vamos resolver esse problema agora, fazer com que os números baixem um pouco para lá na frente retomar. Não é hora de retomar de jeito nenhum. Então, isso academias, mesmo, bares e restaurantes não poderão reabrir ou não poderão continuar abertos. Isso, eles vão continuar fechados, na Sim. verdade. Eles já Isso, estavam não podem fechados nem e abrir. não Sim. vão poder reabrir. Adiaram o plano de reabertura, né? Foi Verdade. Isso. E já era de se estranhar a condição de Minas Gerais, em especial Belo Horizonte. Recentemente eu conversei com um colega aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação e ele disse, puxa vida, Joel, eu não estou entendendo, né? Minas Gerais é um estado tão grande, um estado aberto, que faz divisa com tantos outros estados, inclusive São Paulo, e de repente os números não cresceram por lá, não dispararam por lá. Ô Ana, pelo que vocês conversam por aí, vocês acham que isso tudo foi subnotificado nos dias anteriores, nos meses anteriores, ou de fato aconteceu uma explosão agora recentemente? Joel, eu acho que Minas Gerais está vivendo um pouco das duas coisas. De fato, o número de testes sendo realizados no interior do estado aumentou bastante ao longo das últimas semanas, por isso que o número de casos vem aumentando mesmo, e segundo a Secretaria Estadual de Saúde, isso já era esperado, esse aumento a partir de agora. Mas realmente, em alguns pontos do estado, a doença demorou mais tempo para chegar. Assim, no interior do estado, a gente vê que Belo Horizonte começou com um número de casos mais elevado e agora a maioria dos casos já está no interior do estado. Em alguns pontos mais específicos, a situação é ainda mais crítica. A gente tem, por exemplo, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que concentra um grande número de casos. A gente tem também Juiz de Fora, com muitas notificações, que fica ali perto do Rio de Janeiro, na Zona da Mata. Mas algumas cidades, por exemplo, que fazem divisa com São Paulo, ali no sul de Minas, estão decretando lockdown e medidas um pouco mais rígidas, justamente para poder evitar que esses números mais altos de São Paulo acabem chegando também a esses pontos de Minas Gerais. Então a gente tem um pouco das duas coisas. Realmente tinha uma subnotificação, mas também os casos estão chegando agora ao interior do estado. Eu acho que é meio difícil da gente projetar o que deve acontecer nos próximos 15 dias, Aninha. Não só em relação a São Paulo, mas o restante do Brasil. É difícil. Estou curioso, sabia? A tendência é subir, né, Joel? Foi o que a gente viu em vários lugares. Quando começaram a retomar atividades, abrir comércio, a tendência, infelizmente, é essa. Agora tem que ver o ritmo dessa subida. Estou curioso. Esse é o grande lance. Vamos aguardar, então. Ana Luísa Bongiovanni, muito obrigado a você, viu? Já tomou um cafezinho, comeu aquele queijinho fresco aí hoje ou ainda não? Daqui a pouquinho. Já pensou se é uma mineira que não gosta de queijo? Ah, não Nossa, existe. não pode. Não pode. Caça uma carteirinha dela. E vem cá, tem uma curiosidade. Deixa eu compartilhar agora com os nossos ouvintes e com a Ana Paula. Ô, Ana, você sabe que o queijo, você não deve cortá-lo corretamente, né? Assim? Sabe aquele jeito igual bolo, que a gente corta bolo? A fatia certinha. Eu, pelo menos, corto o queijo pelas beiradas. Não tem isso aí, Aí vai Ana? ficando tudo torto. Existem controvérsias, mas tem lá. gente que vai cortando ele retinho mesmo. Eu prefiro ir cortando pelas beiradas, as Pra lascas. ele ficar mais quadradinho, né? Uma lasca ao invés daquele Exatamente. triângulozinho. Tá bom. Ô, Ana, muito obrigado, viu? Um abraço Obrigada, a você. até mais. Boa Um tarde. abraço, bom trabalho, até a próxima. Boa tarde. Bom, depois dessa do queijo, hein, Ana? Vamos aos Vamos pra nossos ouvinte? ouvintes, vamos, nossos queridos ouvintes. A Bruna Barbosa já tá aqui. Só dê um oi, por favor. Ô, Bruna, você que tá gastando hoje, hein? Investiu no figurino, tá de bota e tudo mais. Ah, é frio, né? Tudo bem? Boa tudo tarde, ótimo. boa tarde, Boa tarde. Ana. Paula Soares, mandei mensagem pra ela hoje cedo. Porque Paula Soares, meteorologista, soltou no Twitter assim: teremos friozinho em São Paulo, mais uma abertura de sol. Eu falei, parou.
Parou, que hoje eu coloquei bota. Você me escolhe aí qual vai ser a previsão. Tô com blues. Preto é a cor do inverno, não tem essa? Preto. É porque é difícil a gente ter coisa colorida, né? No inverno, assim, jaqueta colorida. Porque um dia eu tava todo vestido de preto num dia frio do ano passado e alguém falou, nossa, estilo inverno e tal. E eu não sou muito ligado nessas coisas. Não entendi. Existe essa relação do preto com o inverno? Existe, dos tons mais escuros, né? Azul marinho, preto, marrom. E ontem que eu tava de plantão, passei tanto frio, tava frio ontem, virou o tempo do nada. Aí hoje, cedinho, entrar cedo aqui no Grupo Bandeirantes, falei, o quê? Coloquei logo uma meia de lã. E de bota e tudo mais. Dá pra ir até pra festa lá de Barretos, viu? Você acha? Cair no laço do seu amor. Você gosta de sertanejo, Ana? Não. Que isso? Nossa, por que tão sincera assim? Olhando pra mim, falando eu não. Joel, uma coisa que você pode contar sempre vinda de mim é com a minha honestidade. Eu já percebi isso. Me desculpe, vou chorar igual o Chaves aqui. Não, mas eu tolero. Eu amo sertanejo. Moda de viola eu gosto. Agora, depende do sertanejo, vai. Eu adoro. É que a gente fala em sertanejo e já pensa nesse negócio aí. Eu gosto daqueles antigos. Desse eu gosto. Estãozinho Chororó, perco até a linha, fico emocionada. Mato Grosso e Matias? Aí já não tanto. Por que Mato Grosso e Matias é das antigas? Vou ouvir mais pra ter minha opinião. Mesmo porque ele ouve a gente, viu? Matão, Opa. Você adora Mato Grosso e Matias, vai, Ana. Eu sei que você, Ana, ama. Ouvintes? Vamos aos nossos ouvintes. Muito boa tarde, aqui quem tá falando é o Fernando, eu sou aqui de Itariri, Vale do Ribeira, e queria parabenizar a você, Joel, a Ana e a toda a equipe do Bora Brasil. Eu queria dizer que esse programa é sensacional e na verdade eu não perco um dia, viu? Sou muito fã de vocês, viu? Parabéns pelo programa, fiquem com Deus. Simpatia. Nossa, Fernandão, muito obrigado, viu? Itariri, né? Itariri. No Vale do Ribeira. Fernando, muito obrigado pela audiência de todas as tardes. Um grande abraço pra você, um beijo na família. Bora lá, Aninha. Ô, Joel, eu tenho sonhado que tô beijando a Vera Fischer. Aí eu acordo, eu vejo que realmente é um sonho. Mas é o que sobrou de bom pra mim, sonhar nessa pandemia só assim. Um abraço, bom trabalho aí. Ô, Gi, obrigado. A Gi colocou uma aguinha aqui pra eu dar uma hidratada e não ficar com a língua de papagaio. O ouvinte deve já ter visto alguma língua de papagaio, não viu? Ó, não sei, acho que sim, né? Língua de papagaio não tem saliva nenhuma. Eu já disse isso e tô reiterando. Quer dizer que o ouvinte sonhou com a Vera Fischer, é? Diz isso. Que é o que resta. Aí eu foquei mais no pesadelo, né? Mas agora apareceu o sonho. Isso é um sonho mesmo, ouvinte. Que venham mais quarentenas como essa pra você sonhar com um beijo na linda Vera Fischer. Tem mais aí, Aninha? Mais uma. Boa tarde, Joel. Boa tarde a vocês todos da Band. Minha preocupação é com o futuro, o que vai acontecer nesse país, viu? Eu moro aqui em Santos, tudo parado. Eu trabalho com caminhão, transporte, tudo parado. Carlos, Santos, São Paulo. Um abraço. Muito movimento lá em Santos, nosso ouvinte está preocupado. Ô Carlos, eu percebi o desânimo na sua fala, a frustração na sua fala e a perda de esperança. Então, primeiro eu queria pedir para que você se animasse dentro do possível, se reanimasse dentro do possível para não deixar que o problema te atinja ainda mais. Nós temos que ser resilientes, de alguma forma encarar este e outros problemas e vencê-los, né? Por isso que quando o prefeito lá de Curitiba disse que a culpa é da população, eu entrei no meio da conversa. Porque há pessoas como esse ouvinte agora sofrendo demais, muito além, mas sofrendo muito mais do que a gente, por exemplo. Então, às vezes, é muito cômodo a gente criticar e colocar a culpa em terceiros, colocar a culpa no povo, colocar a culpa nas pessoas. Então, olha, o que tem de gente sofrendo e essas pessoas merecem um olhar mais clínico, um olhar mais carinhoso, viu? Pois não, Aninha? É a Bruna agora. É a Bruna, nossa ouvinte ou a nossa colega? A Bruna Barbosa Brava. Bruna BBB. Não. Já aderiram, viu? Você viu, aderindo, né? Ela embarcou nessa também. Verdade. Infelizmente, o assunto da Bruna é muito triste, né? Um assunto preocupante também, assim como a pandemia, assim como a quarentena. E era algo que a gente temia, né? Temia. Lá no ano passado, no mês de outubro, né? O prefeito Bruno Covas descobriu um câncer na cádia. Ele vem lutando contra esse câncer desde outubro do ano passado, passou por quimioterapia, imunoterapia agora. E o estado de saúde dele não é novidade para ninguém, é delicado, tanto que ele está bem magro.
né? O estado de saúde dele é delicado. E uma pessoa como essa, como o prefeito, contrair o coronavírus, é claro que os riscos são maiores, os riscos são iminentes. Pois bem, Bruna, nesse final de semana houve a constatação, né, de que o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, atestou positivo para a Covid-19. Testou positivo, foi o 4º exame que ele fez, exame de rotina. Isso aqui, uma curiosidade para você que nos ouve, diversas autoridades aqui, tanto municipais quanto do estado, tem feito os testes de coronavírus frequentes. Então, o prefeito de São Paulo, assim como o governador de São Paulo, Bruno Covas, eles têm feito vários testes de coronavírus porque estão aí expostos em diversas agendas. E aí esse foi o 4º teste feito pelo prefeito Bruno Covas, que deu positivo ao vírus, apesar dele estar assintomático. Eu conversei com o prefeito Bruno Covas hoje cedo, ele me disse que continua assintomático desde sexta-feira, não está sentindo absolutamente nada, e a única recomendação da equipe médica é que ele fique em casa de quarentena pelos próximos 10 dias. Então essa quarentena começou no sábado, então fica pelo menos até metade ali da semana que vem dentro de casa, sem nenhum contato externo. Não vai precisar... Ele retornou pra casa faz pouco tempo, não foi, Bruna? Ele estava na prefeitura até semana passada ou a semana anterior, na sexta-feira fez uma semana que ele estava em casa, que ele tinha voltado. Quando a cidade de São Paulo foi novamente, numa dessas... como que chama? Reaberturas? Não, numa dessas prorrogações da quarentena, numa das piores, quando a gente estava quase naquela, já atinge ou não o pico, o prefeito falou, vou mudar para a Prefeitura de São Paulo, acompanhar de perto. E ficou, desde então, ali, 60 dias, quase 2 meses morando na prefeitura. Levou várias coisas para lá. O gabinete dele virou ali um quarto. Tinha até uma cama. Enfim, o banheiro foi ativado porque era um negócio que nem usava, né? Ninguém tomava banho na prefeitura. Então, assim, o prefeito de fato se mudou para lá. E aí, na sexta-feira, não essa que passou, a retrasada, o prefeito voltou para casa depois aí de quase 2 meses. E agora passa aí por uma quarentena em casa, né? Sozinho todo esse tempo. Ele me disse que tá bem. O exame foi concluído no sábado. Foi concluído na sexta-feira à noite. Ele coletou quando, será? Porque são 48 horas aproximadamente, né? Lá pela quarta, quinta-feira, ou até um dia antes, né? Os testes dele são mais rápidos. Então ele deve ter contraído antes de quarta-feira, muito provavelmente. Sim. No mínimo, né? Antes da reabertura do comércio, por exemplo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, são 5 dias. Acredito que os sintomas já deveriam ser apresentados, ou teriam que ser apresentados, e ainda não, né? Não, ele está assintomático, diz que está super bem. Eu perguntei sobre a questão do tratamento, porque ele já fez quase 10 sessões de quimioterapia, mas ainda está passando por imunoterapia. Essas sessões são a cada 3 semanas no Hospital Sírio-Libanês. E ele fez uma sessão na quarta-feira da semana passada. Então, como são 10 dias de quarentena, não vai precisar ser afetado. Então, o tratamento segue normalmente. Fez quando a última sessão? Na quarta-feira agora dessa semana que passou. Será que ele não contraiu a doença no hospital? Pouco provável, né, Joel? Provavelmente foi nesse mesmo dia que ele fez o exame, né? Não sei. Ali no mesmo dia. Acho que seria difícil. Talvez tenha contraído na rua, né? Isso aí fica... Você sabe que muitas pessoas muita gente discutiu isso nos últimos dias. Puxa vida, o prefeito com a saúde debilitada, né? Fazendo parte de reuniões, de encontros, de visitas. Ele fez diversas inaugurações em hospitais. Muitos em periferias. Inauguração de hospital de leito, de hospital de campanha. Então, assim, pode ser que numa dessas tenha contraído ali a doença. Não pode vacilar, não. Não tem nenhuma recomendação especial. O Dr. Davi Wipp, inclusive, cuida, né, desde outubro, também da questão do câncer. Junto com o Dr. Calil, né? Junto com o Dr. Calil. Diz que é só assim, mande uma mensagem, WhatsApp, avisa a gente se tiver algum sintoma. O coronavírus, a Covid-19, já é uma doença grave. E quando ela vem associada a outra doença, é aí que fica a pergunta, né? O quão grave ela fica associada ao câncer? O quão grave ela fica associada à dengue, a H1N1? Então são doenças complicadas que, quando associadas, provocam um dano muito grande no organismo, ou na vítima, na pessoa. Vamos torcer, de todo modo, vamos torcer pela recuperação plena do prefeito Bruno Covas, né? É isso aí. Pela próxima semana, trabalhando de casa, só reuniões por videoconferência.
nada de rua e o mínimo de esforço também possível Verdade. com o prefeito. Bom, vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. 14h13, famosa 2h13. Peço que você, por favor, não saia daí, querido ouvinte. É um intervalo rápido, viu? É pai bola. Beijos, abraços, bora Brasil, aqui na Rádio Bandeirantes. Já volta. Hospital Referência de Pesquisa e Atendimento no Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo, precisa agora de reforços no combate ao coronavírus. Não é que o HC não tenha se preparado, mas em meio à pandemia que parou o planeta, a demanda por infraestrutura e materiais de proteção aumentou demais. Ajude o HC a se manter forte na luta contra a Covid-19. Doe agora em viralcure.org/HC. Toda doação ajuda. Participe. Apoio Instituto Bandeirantes. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Ronaldo Rodrigues. Vou começar a dizer que melhorou o corredor norte-sul, viu? Tinha aquela lentidão toda no sentido da Zona Norte a partir da Radial Leste, até um pouquinho antes da Senador Queiroz. Agora a situação aliviou bastante, tem um trânsito intenso, mas o caminho agora é possível. Agora a Senador Queiroz segue complicada, trânsito muito ruim aí para o motorista. Quem utiliza o corredor paralelo ao corredor norte-sul, o corredor da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro e Liberdade, faz um bom caminho nos dois sentidos, região da Paulista, também com o trajeto fluindo bem nas duas direções. Atendimento especializado caso sua empresa sofra um ataque cibernético. Conheça o seguro Tóquio Marine Riscos Digitais. Fale com seu corretor ou acesse tokiomarine.com.br. O Projeto Anjinhos da Rua é o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados. Localizado em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, tem como missão tratar todos os animais com amor e dignidade. Criada em 2006, a iniciativa atende a população gratuitamente e abriga 1.500 animais em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Conheça e colabore você também. Acesse projetoanjinhosdarrua.com.br. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodopluvial, internacional. E pela Aeropress, de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Braspress. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. Já de volta aqui com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes, eu, Ana Paula Rodrigues, Gi Deboer e toda a nossa equipe sempre ao seu lado, viu? Que legal esse jingle, né? Vai de avião. Fica na cabeça, Braspress, a gente fica dançando aqui, né? Quer dizer que o objetivo dele foi alcançado. Opa, e com louvor, viu? Braspress, falando em Braspress, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Eduardo Sanovic, ele que é presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, né? Parece que está tendo uma retomada aí, os voos estão aumentando, tanto no aeroporto de Guarulhos, quanto no aeroporto de Congonhas, Viracopos e outros aeroportos importantes. Antes disso, vamos com o Lucas Josino? Vamos, ele está aqui já. Bom, Ana, recentemente nós mostramos os comércios que foram fechados em São Paulo que desrespeitaram a quarentena, né? Pequenos comércios, médios, até mesmo alguns grandes.
São pessoas que vivem um drama, estão enfrentando um drama muito grande, no desespero ali, resolvem abrir as suas portas. Chega a fiscalização, o comércio é lacrado, como fica daqui para frente? Qual o último número que você levantou? O último que eu tinha era de mais de 500, cerca de 510 que tinham sido fechados, mas certamente esse número já foi até atualizado, Joel. 510, eu me lembro de 420, algo nesse sentido. Como você disse, deve ter atualizado, subiu mais. Agora, o Lucas, grande Lucas Josino, muito boa tarde a você. Além de atualizar esse número, seria legal você passar para o nosso ouvinte como esses empresários devem proceder daqui para frente para reabrir os seus negócios, né? Os seus estabelecimentos que foram fechados nessa quarentena. Pois não, Josino? Boa tarde a você, meu velho. Fala, Joel, muito boa tarde a você, um abraço para a Ana, para o nosso ouvinte também, só para a gente atualizar o número antes de trazer a boa notícia para os comerciantes, 603 comércios, 603 estabelecimentos foram fechados aqui na cidade de São Paulo desde o começo da pandemia. Você tinha falado 400, a Ana 500, foram 603, até agora bastante coisa, hein, Joel? Vai subindo toda semana, né? Então nós temos 603 empresas nessa situação e quantos empregados, funcionários, dependendo de uma reabertura, né, Lucas? Exatamente, milhares, mas agora chegou a hora de reabrir e os donos desses estabelecimentos que foram interditados por estar funcionando em momentos que não eram para estar, durante a proibição que foi imposta pela Prefeitura de São Paulo, chegou agora a hora desses estabelecimentos solicitarem uma reabertura. E para isso, os comerciantes devem enviar um e-mail, Joel, à subprefeitura de cada região, fazendo o pedido e anexar alguns documentos. São eles: o contrato social, cartão CNPJ e também a licença de funcionamento. Então, o comerciante deve anexar esses documentos e colocar ali que o do comércio, a loja dele, o estabelecimento foi fechado no dia tal, por qual motivo, e que está solicitando essa reabertura. Como a gente disse, desde o começo da pandemia, foram 603 estabelecimentos fechados e 154 só na Sé, bairro da região central aqui de São Paulo. E a gente conversou agora há pouco com o Roberto Arantes, que é o subprefeito da Sé. Ele nos disse que o prazo máximo, Joel, para que a administração municipal, para que a prefeitura analise esse pedido e responda ao comerciante é de 24 horas, de um dia. Mas a gente pretende responder isso em 24 horas, essas solicitações. Até porque, Lucas, a quantidade, eu acho que tirando a Sé, que tem esse número que eu te passei de 154, as outras subprefeituras, em segundo lugar aqui nas interdições, a gente tem, por exemplo, a Aricanduva com 42, Freguesia com 78, então a gente não tem uma grande quantidade para que faça essa desinterdição. Então não há o porquê que se deu uma demora. Hoje foi o primeiro dia útil, continua sendo, hoje é o primeiro dia útil para que esse pedido possa ser feito, Joel, e até agora nenhum ainda foi encaminhado. De todos os pontos comerciais fechados, essa informação é importante. 354 podem pedir a reabertura, como lojas de rua e do setor imobiliário, claro, respeitando todas as ordens da Prefeitura de São Paulo. O Roberto Arantes, subprefeito da Sé, nos disse também que o número de estabelecimentos que ainda não podem levantar as portas é alto. Dessas 603 atividades que foram interditadas, a gente tem, por exemplo, 221 bares, cafés e restaurantes e lanchonetes, né? Infelizmente, esses 221 bares e similares, bares, restaurantes e similares, não podem ainda solicitar a sua desinterdição. Pois é, então muita atenção você comerciante que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes e está em dúvida se pode ou não pedir fazer esse pedido para reabrir, para levantar de novo as portas. Onde achar o endereço de e-mail certinho de cada subprefeitura, Joel? Nas redes sociais da Rádio Bandeirantes, a Giovana de Boer já publicou, já postou, então o comerciante acesse lá o nosso Facebook, o nosso Twitter, que está tudo lá. Você pode achar o endereço certinho de cada região para mandar esse e-mail
rapidinho e ser respondido aí com antecedência. É uma prestação de serviço importante essa. E assim, eu fico imaginando os funcionários dessas empresas, né? Devem estar mais ansiosos ainda do que os seus próprios patrões. Então foi muito importante essa matéria que você fez, esse levantamento, Lucas, para tentar alertar essas pessoas, né? Para tentar chamar a atenção dessas pessoas, como proceder da forma correta, para encurtar ainda mais esse prazo, né, Ana? Além disso, durante esse período em que o comércio começa a ser retomado, a fiscalização deve continuar também, né, Josino? Dos que não podem abrir. Sim, exatamente. Exatamente, até porque a gente tem um período de reabertura parcial daqui da economia da cidade de São Paulo. Não são todas as lojas que podem abrir. Como a gente disse, lojas de rua tudo bem, setor imobiliário também, shoppings, mas bares, restaurantes ainda não podem. Então temos que ficar de olho, sim, nas ordens publicadas sempre pela Prefeitura de São Paulo, quem pode e quem não pode abrir. Quem pode, já faz a solicitação, porque em 24 horas já vai ter o pedido respondido, Ana. Bom, prazo legal se inicia hoje, né? Então daqui para frente vamos monitorar bem de perto, para sabermos se alguns problemas acontecerão. Se uma letargia vai tomar conta disso ou não. Espero que não, porque é interesse da Prefeitura também reabrir esses comércios, né? É interesse dos funcionários, é interesse dos empresários, mas também é interesse da Prefeitura. E vamos torcer para que essa reabertura aconteça da forma mais célere possível. Bom, vamos de ouvinte, Ana? Vamos de ouvinte. Tchau aqui pro Lucas. Grande Josino, um abraço, viu? Abraço para vocês, até mais. Valeu, querido. E tem muito ouvinte mandando mensagem para cá. Deixa eu colocar mais uma aqui no ar, de um ouvinte que gravou uma mensagem no nosso WhatsApp agora há pouquinho, ó. Vamos ouvir. Boa tarde, Joel. Sou o Luciano, aqui do Alto da Boa Vista. Eu tô com uma insônia assustadora. Eu deitei ontem às 10 da noite e levantei hoje às 6 horas da manhã com o olho da mesma forma que eu dormi, da mesma forma que eu deitei. Tá assustador. Muita gente está relatando isso, viu, Joel? Que está sofrendo de insônia. Isso é muito preocupante, isso. Muito preocupante. Ele deitou às 10 horas e levantou às 6 da manhã da mesma forma, ou seja, não dormiu nada. Não descansou nada. O Luciano, isso vai debilitando a saúde com também. Com certeza. Luciano, procure ajuda, né? Se você não conseguir nos próximos dias descansar, procure algum tipo de auxílio médico aí, porque não dá para continuar desse jeito, não. Aquele abraço, viu? Boa sorte para você. Mais uma. Olá, boa tarde, Joel. Todo o pessoal da Band, a Aninha, que eu acho uma gracinha. Então, Joel, eu estou de quarentena, né? Eu não sinto nada, cara. Eu faço exercício físico todo dia, esteira e musculação. Então, estou muito bem, sem estresse, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Para quem pode, maravilhoso, hein? É um privilégio. E ele falou que você é uma gracinha, viu, Aninha? Foi simpático. Foi educado. Bacana. E tá malhando, tá bem, né? É um privilégio para ele. Infelizmente, isso não é uma regra. Infelizmente. Um abraço para você, tá, querido? Tem mais agora ou vamos daqui a pouco? Cabe mais uma? Cabe mais sempre. Uma, então. Joel, Ana, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Eu sou Ademir aqui de Guarulhos e o que eu estou fazendo nessa quarentena é vendendo máscaras de acetato. Estou vendendo máscaras e, graças a Deus, me protegendo a minha família e também protegendo aquelas pessoas que estão adquirindo essas máscaras. Boa, Ademir. Tem um jeito de lucrar, né? Ou de manter as contas, não é nem lucrar isso, né? Ganhar uma graninha e ajudar a quem precisa, ajudar o próximo. Tem que se virar como pode. Ademir de Guarulhos, um abraço para você, viu? Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia de todas as tardes. Beijos e abraços para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Bom, na semana passada, no final, acho que na sexta-feira, eu tomei conhecimento que o movimento nos aeroportos já começou a aumentar, né, Ana? Você viu aquela tela que eu postei no nosso grupo em que havia pelo menos uns 15 ou 20 voos. E na semana retrasada, eu vi uma tela similar àquela com 3, 4 voos. Congonhas tinha dia que abria para 2 voos só. Imagine isso. E agora a gente tem essa notícia bacana de que os voos já estão sendo retomados em Congonhas, Guarulhos, Viracopos e outros aeroportos, né? Para isso vamos conversar agora com o Eduardo Sanovics, ele que é presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. O Eduardo, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. E a gente quer saber inicialmente se de fato
os voos começaram a aumentar, não só no aeroporto de Congonhas, mas em outros aeroportos aqui de São Paulo. Pois não, Eduardo, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Eu dou os números a vocês de forma bem objetiva. O nosso volume mais baixo de tráfego se deu em abril. Nós tivemos aproximadamente 180 voos diários, o que corresponde a 8,5% da malha normal, que é de aproximadamente 2.700 voos diários pré-crise, pré-pandemia. Em maio, chegamos a 263 voos diários, em abril. Em maio, a 353, agora em junho, a 391, e a nossa expectativa em julho é ter uma malha levemente superior a 500 voos por dia, o que corresponde a aproximadamente 18%, 20% da malha comum, da malha normal, em todo o país. Ou seja, os números estão crescentes, né? Isso é para atender uma demanda ou porque vocês estão tendo mais segurança em retomar esses voos? Ou as duas coisas, hein, Eduardo? As duas coisas se combinam, Joel. Primeiro, há pouco mais de um mês, ao redor de 25 dias, nós publicamos um protocolo de segurança sanitária com todas as novas regras que já estão implantadas para permitir que as pessoas voem com muita segurança. Segundo, nós estamos também atendendo às demandas que vem de várias partes do país, demanda esta que hoje é muito maior na parte de baixo do avião, na parte de carga, do que na parte de cima do avião, que é a parte de passageiros. Agora, tem uma questão que eu não sei como as empresas aéreas estão lidando, se há algum protocolo específico para isso, mas é a questão do distanciamento, inclusive dentro da aeronave. Como que isso vai ser feito? Que tipo de protocolo que foi criado para isso? Dentro da aeronave, nós tivemos um cuidado muito grande ao consultar tanto os técnicos, os médicos, os infectologistas no país, como no resto do planeta, Ana. Pelo seguinte, no começo da crise, começou um debate, o pessoal dizia assim, não, começa a liberar o assento do meio, deixa ele vazio para um sentar longe do outro. Nós precisamos lembrar que dentro da aeronave, o nosso instrumento são dois instrumentos eficazes de prevenção e combate ao contágio. Primeiro, a obrigatoriedade que todo mundo, desde a entrada do aeroporto, esteja de máscara. Então, se você pegar um vídeo recente, a internet já está com 3 ou 4 vídeos mostrando como é que acontece no aeroporto hoje. Você já chega no aeroporto de máscara, nós recomendamos às pessoas que se despeçam do lado de fora do aeroporto, ou seja, só entra no aeroporto quem vai de fato viajar. No check-in, ali no balcão, já há toda uma proteção para não haver contato entre as pessoas e o procedimento, cada um faz o seu próprio. Ao dirigir-se ao raio-x, já vários aeroportos já implantaram, nós estamos acabando de implantar, ainda não está em todos, mas vários já têm. Você mede a temperatura da pessoa antes dela passar no raio-x e tem um tapete ali para ele limpar o pé. Portanto, digamos que a área para dentro raio-x é uma área mais segura. Na fila, distanciamento social. No check-in, aquele da frente ali do portão de embarque, não se troca mais documento com ninguém. Tudo é feito de maneira autônoma. Dentro da aeronave segue a máscara e o filtro REPA ligado o tempo todo. E é um detalhe importante para quem está nos ouvindo. Esse filtro é o mesmo filtro que você tem em salas cirúrgicas, só que no caso do avião ele é ligado com uma potência muito maior, fazendo com que todo o ar da aeronave a cada 3 minutos puxado para cima seja inteiramente renovado. Isso já acontecia antes ou não? Se você está de máscara. Essa troca? Sim, já acontecia, mas em alguns momentos antes da crise, por exemplo, quando o avião estava em solo com a porta aberta, ou estava você tinha alguns minutos dele desligado. Agora não tem mais, é o tempo todo ligado. Então, quando você hoje olha, quando você olha para cima num avião, as pessoas veem lá o BIM, onde a gente guarda a bagagem, o pessoal acha que só tem o ar-condicionado ali.
não é só o ar, também tem o filtro HEPA. Então, dessa forma, imagina, por exemplo, que o ar dentro de um avião, ele é mais limpo, com certeza absoluta, do que numa redação de jornal ou mesmo no estúdio. Porque o ar-condicionado que você tem no estúdio, por melhor que ele seja, tenho certeza que o de vocês é muito bom, ele não tem a mesma tecnologia ou a mesma força de filtragem. Então, o ar na aeronave, ele é a cada 3 minutos completamente trocado para cima. Portanto, se você está numa aeronave de máscara, a pessoa que está ao seu lado, ainda que você fale na direção dela, esse ar que você eventualmente deixou passar pela máscara, ele sobe. Tá, ótimas explicações. Agora, para finalizar, o presidente, o que fazer para garantir que as passagens não subam de um jeito impressionante com a retomada de fato da atividade comercial? Pergunta clara, né? Para que as empresas não queiram recuperar o tempo perdido subindo o preço de passagem e colocando a conta nas costas dos passageiros. Há algum trabalho nesse sentido, algum apoio importante por parte do governo para tentar mitigar essa minha preocupação? Assim que a crise começou, nós listamos um painel de 28 medidas. Primeiro, em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, medidas internas, pouco visíveis para os consumidores. Revisão dos contratos de trabalho, estacionamento das aeronaves nos pátios da aeronáutica, da devolução de uma série de aviões. Um segundo bloco, aí já em diálogo bastante intenso com o governo, destacadamente o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Defesa e da Justiça, nós começamos a medidas que já são visíveis para o consumidor. Por exemplo, o acordo que permitiu a todo mundo remarcar os seus bilhetes por até 1 ano, sem nenhum tipo de custo, sem nenhum tipo de taxa ou penalidade. E há um terceiro bloco de demandas muito importantes, que são as medidas de caráter econômico. São 6 medidas, foram encaminhadas ao Ministério da Economia, que ainda não tiveram um encaminhamento definitivo. A mais importante delas foi o pedido de uma linha de crédito, um empréstimo ao BNDES, para que nós tivéssemos capital de giro para atravessar a crise. É na razão direta da implementação destas medidas que demandamos ao governo. Elas têm a ver, por exemplo, com alinhar o ambiente tributário brasileiro ao internacional, com tirar do querosene de aviação do Brasil impostos que aqui existem e não existem no mundo, como ICMS, que dão um número. E com isso eu fecho a tua pergunta. Operar a aviação no Brasil de hoje custa precisos 27% mais caro do que operar no resto do mundo. Portanto, a melhor coisa a fazer é, primeiro, implantar rapidamente, nós estamos debatendo com o governo isso, implantar essas medidas. A segunda questão é a gente entender que não há a menor hipótese de fazer qualquer tipo de movimento que o mercado não assuma. Então, hoje, por exemplo, acabou de sair um anúncio importante, passou para pelo menos 8 milhões de consumidores. Uma das empresas aéreas está fazendo venda de bilhetes hoje a aproximadamente R$ 93, tá certo? Como vai se dar esse movimento daqui a 3, 4 meses? Se alguém disser para você que vai ser assim ou vai ser assado, é pura futurologia. Por quê? Porque nós não sabemos 2 coisas. Primeiro, como estará o câmbio. Lembrem-se que 51% do custo da aviação brasileira é dolarizado. Tanto o querosene é pago em dólar ao câmbio do dia, quanto o leasing das aeronaves é pago em dólar. Câmbio esse no qual o Brasil é campeão mundial de desvalorização hoje. O Brasil é o país do planeta que teve a maior desvalorização cambial, gerado, obviamente, pela crise da pandemia de saúde e também pela instabilidade política. Se esse câmbio vai estar mais alto, ou se ele volta para a normalidade daqui a 3 meses, influencia no preço, metade do preço. Então, é um pouco difícil ainda para cravar um cenário, mas nada, absolutamente nada vai acontecer sem que a gente possa perceber isso com muita clareza. Tá bom. Presidente Eduardo Sanovics, da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, muito obrigado pela entrevista e até breve, tá, presidente? Eu que agradeço a vocês, uma boa tarde, bom trabalho a todos. Boa tarde para o senhor também, um grande abraço.
Aninha, você gosta de voar? Gosta do avião? Eu gosto. Saudade de viajar. Eu também. A hora mais gostosa pra mim do voo é quando ele pousa. Quando acaba, né? Quando ele chega. Vamos pro intervalo? Bora. 2h37, Bora Brasil, já volta. Por favor, não saia daí, é rapidinho, pai bola. Se liga na Dica Sil. Seja para uma pequena, média ou grande instalação elétrica, a Sil tem a quantidade certa de fios e cabos elétricos para você. As opções de Pocket Pack Sil possuem 10, 15 ou 25 metros e são fabricados de 1,5 a 10 milímetros quadrados. Assim, você evita o desperdício e se preocupa somente com aquilo que vai realmente usar. Fique seguro e conte com a Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Domingo Bandeirantes, com Milton Neves. A partir das 9h30 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac Distribuidora, Santuário de Animais Anjinhos da Rua e Alimentos para Cães e Gatos Magnus. Trânsito. Ronaldo Rodrigues. Tem lentidão agora pela marginal do Rio Tietê, Ana. Pista expressa sentido Ayrton. Tem ocorrência ali próximo à ponte da Freguesia. Trânsito já vem parado a partir da ponte do Piqueri. Então quem está seguindo no sentido Ayrton ou cai para a pista central ou para a pista lateral aí a partir da ponte do Piqueri para driblar esse trânsito congestionado, ou cai para o corredor da Hermano Marchetti, que também funciona bem. Aí o restante da marginal do Rio Tietê, a partir da ponte da Freguesia até lá embaixo, chegada a Ayrton, indo bem a coisa. Quem vai em direção a Castelo Branco também não encontra dificuldades. A chegadinha das rodovias aí à marginal do Rio Tietê, também todas ainda com boas condições. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre, descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. As regras do jogo. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. O judô foi introduzido como esporte olímpico nos Jogos de Tóquio em 64, mas as mulheres só passaram a disputar medalhas em Barcelona nos Jogos de 92. As lutas têm duração máxima de 5 minutos no masculino e 4 no feminino e acontecem num tatame com área de combate de 10 metros quadrados. Não são permitidos socos e chutes, e a luta é avaliada por 3 árbitros, um no tatame e outros 2 que ficam na mesa com a ajuda do sistema de vídeo e do replay. Há 3 tipos de pontuação. A menor delas é o Yuku, obtida quando se derruba o adversário de lado ou imobiliza ele por 10 a 14 segundos. O Vazari é dado quando alguém derruba o rival não totalmente com as costas no chão ou sem todos os requisitos para um Ippon. Também é possível conseguir através da imobilização entre 15 e 19 segundos. 2 Vazares equivale a um Ippon, que é o golpe perfeito, aquele que encerra a luta. Para conseguir um Ippon direto, é preciso derrubar o rival de costas com velocidade, força e controle. A imobilização por mais de 20 segundos, ou que resulte na desistência do rival, também garante o Ippon e a vitória ao lutador. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1988. Aqui em Brasília, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. No dia 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, promulgou a 6ª Constituição Brasileira em um século de república. A cerimônia de promulgação da Carta Magna foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados, com as presenças de centenas de convidados, incluindo o presidente da República, José Sarney. Arquivo digital. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isso se cumpra. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Mais um, Ronaldo Rodrigues. Mais um, para falar ainda do trânsito complicado lá pela Zona Leste. Segue a Rio das Pedras difícil nos 2 sentidos, a Mateu Bey também com dificuldades. Também há problemas ali pela Hageb Schoff entre a passagem pela Jacupêssego e a chegada da Avenida Aricanduva. E por falar na Avenida Aricanduva, trânsito começa já a ficar complicado, viu? No sentido da marginal do Rio Tietê, desde a altura do acesso ali para Arraias do Araguaia até a chegada ao shopping, há congestionamento. Quem segue pela Avenida Aricanduva no sentido do bairro, aí o caminho funciona bem de ponta a ponta.
A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre, descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. Sou eu, tô aqui, eu junto com a Ana Paula Rodrigues, a Gide Boer e toda a equipe da RB. Beijos e abraços para todos vocês. Muito obrigado pela audiência de todas as tardes. Aninha, vamos a Brasília rapidamente, Capital Federal, Planalto Central com a Natália Pazzi. Vocês conhecem muito bem aquela Sarah Winter, né, uma manifestante mais exaltada, que disse lá atrás que não iria à Polícia Federal para depor, mesmo depois de intimada. Né? Ela disse que não iria à PF, mas a PF acabou buscando a Sarah Winter, que está presa, né, Natália? Muito boa tarde a você. Isso mesmo, Joel. Muito boa tarde para você, para a Ana, para todo mundo que nos acompanha. Oi. A Polícia Federal prendeu, então, a ativista Sarah Winter hoje pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, e cumpre ainda mandado de prisão de outras 5 pessoas. A última informação da Polícia Federal é que apenas o mandado dela foi cumprido até o momento. Então, essas 5 pessoas ainda não foram encontradas. A Polícia Federal, então, está cumprindo ainda esses mandados. Essa prisão ela foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e de acordo com a Procuradoria da República, essa prisão é temporária pelo período de 5 dias, mas a defesa de Sarah Winter já disse que vai entrar com pedido de habeas corpus. Segundo essa investigação, a Sarah Winter e essas outras 5 pessoas que a gente não teve acesso aos nomes até o momento, eles são suspeitos de organizar e captar recursos para atos antidemocráticos e de crimes contra a Lei de Segurança Nacional, como, por exemplo, o que aconteceu no último sábado, em que manifestantes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, soltaram fogos em direção do Supremo Tribunal Federal. Essa prisão ela ocorre dentro do inquérito que investiga o financiamento desses protestos. Então a gente segue acompanhando, esses mandados estão sendo cumpridos pela PF ainda, Joel. Importante dizer que a Sarah Winter foi alvo de mandado de busca e apreensão recentemente. Então, muito provavelmente, a PF deve ter encontrado algo de diferente ou alguma suspeita foi confirmada nesses cumprimentos de mandados de busca e apreensão, um deles na casa da Sarah Winter. Natália, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Boa tarde aí, até breve. Até breve, Joel. Um abraço. Já são 2h45, é hora do Repórter Bandeirantes. Isso. Vamos girar informação e notícia, Aninha? Agora. Repórter Bandeirantes. São 2h45. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determina a abertura de investigação dos relatos de invasões a hospitais. Informação de Brasília com a repórter Thaís Sprovieri. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou aos chefes dos Ministérios Públicos Estaduais que abram investigação sobre relatos de invasões a hospitais e ofensas contra profissionais e equipes de saúde. No documento, Aras afirma que condutas dessa natureza colocam em risco a integridade física dos profissionais que se dedicam a reverter uma crise sanitária. A PGR citou 2 relatos feitos pela imprensa de invasões a hospitais nos dias 4 de junho em São Paulo e em 9 de junho no Distrito Federal. Os ofícios com as orientações de Aras serão enviados a partir dessa segunda-feira. O pedido de apuração foi feito após o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal ter afirmado nesse domingo que invadir e estimular invasões de hospitais é crime e cobrou uma ação do Ministério Público contra essas atitudes. No dia 11 de junho, o presidente Jair Bolsonaro pediu que apoiadores invadissem os hospitais, fizessem vídeos dos leitos destinados a pacientes contaminados com a Covid-19 para mostrar se há ou não lotação dessas unidades. Os 26 26 partidos com parlamentares na LERJ têm até quarta-feira para indicar representantes para a comissão de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel. Para lá que a gente vai agora com a repórter Amanda Martins. Boa tarde, Joel e Ana. Agora, os 26 partidos que têm parlamentares na LERJ têm até quarta-feira para indicar cada representante que vai formar a comissão de impeachment. Depois disso, os deputados têm até 48 horas, ou seja, até sexta-feira,
sexta-feira para decidir quem será o presidente e o relator do processo. No pedido, os parlamentares alegam que Witzel cometeu crime de responsabilidade e também de improbidade na administração. O processo contra o governador pode levar aí de 1 mês e meio a 3 meses, é o que estimam os deputados ouvidos pela reportagem. Após a defesa, a comissão tem mais 5 sessões para emitir um parecer que é votado em plenário. A Receita Federal ainda guarda 40% das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Até o fim da manhã de hoje, 19.142.000 foram enviadas. O prazo postergado por causa do coronavírus acaba no próximo dia 30. Agora são 2h48. Repórter Bandeirantes. Riscou, ralou, amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de 1,5 m ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados, venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. Já de volta aqui com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes, eu e Ana Paula estávamos de olho numa imagem de uma praia paradisíaca lá em Natal. Que Nossa, delícia, hein? Todas, né? A região de Natal é incrível. Vocês não estão vendo, a maioria está nos ouvindo, mas eu vou descrever. Tinha uma areinha fininha, sabe aquela polvilhada que você joga para cima e ela voa com muita facilidade. Uma água transparente, devia estar quentinha pelo que eu vi. Pessoas caminhando, passeando pela praia. Que delícia, hein? Que saudade. Nossa, não vejo a hora de reabrir tudo pra gente pular no mar. Pelado, eu queria pular no mar pelado, viu, Ana Paula? Aí o problema é o atentado ao pudor, mas... vou procurar uma praia de nudismo, pra eu me sentir livre. mais fácil. Vamos ao Pedro Campos, tá com a nosso gente. grande Pedro Campos, para falarmos de aumento de coronavírus dentro do presídio. E olha que um aumento considerável, hein, Pedrão? Muito boa tarde a você, querido. É isso aí, Joel. Boa tarde para você, boa tarde para Ana, para todos. É um aumento do coronavírus que foi verificado pelo Conselho Nacional de Justiça e, por isso, aquela polêmica portaria que a gente vem discutindo há muito tempo aqui na Rádio Bandeirantes, Joel, ela foi prorrogada por 3 meses, né? Para que os juízes de todo o país tenham atenção com os casos de grupo de risco de presos de coronavírus. O que acontece é que a gente somou também liberação de presos perigosos durante esse período, né? Eu conversei com alguns especialistas que me disseram o seguinte: Pedro, é preciso analisar caso a caso, não dá para soltar preso aí, colocar preso em prisão domiciliar com base nessa alegação. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma pandemia controlada dentro dos presídios. Numa população carcerária de mais de 200 mil detentos, nós temos apenas 230 casos de coronavírus registrados por presos que estão sendo, claro, separados, isolados dentro das penitenciárias. 14 presos perderam a vida por causa do coronavírus aqui em São Paulo, um número muito, muito pequeno, né, diante dessa medida. Porém, a gente tem a renovação, então, e agora aguarda a manifestação da justiça. Lembrando, né, Joel, que o caso mais emblemático, né, de toda essa quarentena foi a soltura em massa de presos de Potinha, aqui no interior do estado de São Paulo. 178 presos conseguiram a prisão domiciliar porque não podiam ser transferidos. E já tenho informações de que, por conta disso, nós vamos ter uma alteração nessa previsão pela Secretaria de Administração Penitenciária aqui de São Paulo. Já há uma mudança aí de pensamento justamente para transferir outros presos do semiaberto e impedir que isso aconteça em outras penitenciárias. Nós vamos voltar nesse assunto aí nos próximos dias, porque vamos ter novidade, segundo as minhas fontes, lá na Secretaria de Administração Penitenciária, viu, Joel? Tá bom, e assim a gente espera. Agora, os números são mais confortáveis dentro do presídio em relação ao coronavírus do que fora dele.
Então a gente espera que não seja um pretexto para soltar esses bandidos perigosos, como aquele cara que sequestrou, enforcou e matou uma jovem, né, Pedro? Vamos aguardar e torcer para que isso não aconteça. Exatamente, Joel. É muito importante ressaltar, né, que aqui em São Paulo, né, que é a maior população carcerária, onde nós temos o maior número de presos no país, a situação está controlada pelos dados oficiais, não há uma explosão do caso de coronavírus que justifique aí uma mudança brusca na política de segurança pública. O que não dá é para ficar noticiando aqui dia após dia, né, a soltura desses presos perigosos por conta da pandemia do coronavírus. Verdade, Pedro Campos. Um abraço para você, viu? Bom descanso até amanhã, Pedrão. Do Pedro... Grande abraço, Joel. A gente se fala. É nóis. Do Pedro para o Pedro, só que o Panúzio agora. Isso. Cadê o Panúzio? Muito boa tarde a você, Pedro Panúzio. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Fala, Joel. Boa tarde para você, para Ana. Tudo certo, tudo certo. Rapaz, e aquela agressão contra um rapaz, um sujeito, lá em Barueri, hein? A agressão descabida, né, por parte da Polícia Militar. Alguns policiais militares agrediram um jovem lá durante uma abordagem. E o que eu sei, queria que você confirmasse ao nosso ouvinte, é que alguns policiais já foram afastados por conta disso, né, Panúzio? Exatamente, Joel. Ao todo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 6 policiais afastados no caso de Barueri e outros 8 num outro caso que aconteceu no sábado, na madrugada de sábado, no Jaçanã, zona norte da cidade de São Paulo. Esse caso teve alguns desdobramentos, viu, Joel? Porque, segundo um tio do rapaz que aparece agredido nas imagens, alguns policiais militares foram até a casa dele questioná-lo sobre a divulgação desse vídeo, né? Esse homem, ele se sentiu ameaçado, então registrou um boletim de ocorrência. A gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que diz que investiga o caso, um inquérito foi aberto para investigar esse caso de Barueri. Conversei também agora há pouco, Joel, com a advogada do tio que teria recebido essas ameaças, né? Ela me disse que foi até o batalhão, onde estão lotados os policiais militares que teriam feito essas ameaças. Atualmente, as investigações estão com a Secretaria de Segurança Pública, com a própria Polícia Militar. A advogada me disse que estuda pedir que essa investigação passe para a Corregedoria, por enquanto ainda está na PM. Eu conversei com o corregedor, ele me disse que vai, por enquanto, só acompanhar as investigações. Só para o ouvinte entender, as investigações podem ser paralelas, ou a Polícia Militar investiga por meio do inquérito policial militar, ou então a Corregedoria pode também investigar, fazer uma investigação paralela. Por enquanto está só na Polícia Militar. Rapidinho, Joel, só para também concluir, falar um pouquinho sobre o outro caso da Zona Norte de São Paulo. Ao todo, 8 policiais militares foram afastados depois que um vídeo que mostra agressões e um rapaz que estava ali rendido vieram à tona. Esse caso aconteceu em Barueri, aconteceu na sexta-feira, e no Jaçanã, Zona Norte, foi na madrugada de sábado, Joel. Valeu, Panúzio, aquele abraço, até amanhã, bom descanso, até a tela da Band lá no Bora São Paulo e no Bora Brasil também, tá bom, Pedro? Valeu, abração. Abraço. Ô, Aninha, e a Mayra de Diamo, hein? Ela acompanhou mais uma vez a coletiva, né, do governo do estado, referente ao coronavírus. E traz novidades pra gente, a respeito dos números sobre mortos e contaminação pela Covid-19 aqui em São Paulo. O governo anunciou um dado positivo, a Mayra tem os detalhes pra gente agora. Tudo bem, Mayra? Boa tarde. Boa tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos os ouvintes. É isso aí, o número de óbitos no estado, de maneira geral, diminuiu da última quinzena de maio para essa primeira quinzena de junho. Na última quinzena de maio, a porcentagem foi de 77,68% de crescimento dessas mortes. E agora, na primeira quinzena de junho, caiu para 39,48%, então basicamente caiu pela metade. Também houve queda na taxa de letalidade, que em abril era de 7,95% e agora passou para 6% no estado. Mas lembrando que a taxa nacional é de 5% de letalidade e a mundial é de 5,5%. Então, apesar dessa queda, a gente ainda está com a taxa de letalidade acima da média mundial e nacional, Ana. Obrigada, aqui a Mayra. Então é um dado positivo que indica uma queda, né, Joel? Mas ainda não é o satisfatório. Distante disso, não né? é o que a gente precisa de verdade. É para ficar bem claro que a gente deve continuar com a guarda bem para cima, com a guarda bem elevada, Exatamente. Né? Bom, vamos de Lucas Herrero? Vamos nessa. Cadê o nosso Herrero? O Herrero que está acompanhando de perto nos últimos dias a condição do turismo. Um setor extremamente afetado no Brasil inteiro e aqui em São Paulo não tem sido diferente, né, o Herrero? Alguma notícia boa para o setor de turismo aqui em São Paulo, Lucas? Muito boa tarde a você, meu nobre.
Temos sim, Joel. Boa tarde a você, boa tarde, Ana, boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Depois das pedradas, né, o prejuízo aqui em São Paulo deve chegar a 50 bilhões de reais e mais de 400 mil postos de emprego perdidos. A gente deve ter uma reversão nisso assim que as viagens voltarem a acontecer. Conversei com o secretário estadual de turismo, Vinícius Lumertz. Ele trouxe uns dados que preocupam e também tranquilizou, dizendo que o início da recuperação deve acontecer já no segundo semestre, com aproveitamento dos feriados e também das férias de dezembro, Joel. A gente recebeu do governo uma lista das cidades que lideram as principais modalidades de turismo por 3 quesitos: fluxo de visitantes, receitas e empregos. Nos negócios, destaque, claro, é a capital, depois Campos do Jordão pelas montanhas e São Sebastião pelas praias. A cidade de São Paulo tem como alternativa um programa de lives turísticas, mas vai começar um curso para incentivar o mercado e auxiliar principalmente os pequenos produtores, ou as pequenas empresas. Em Campos do Jordão, o Festival Internacional de Inverno foi remarcado para agosto, o que fez com que aumentasse a procura dos turistas, e em São Sebastião, a prefeitura espera uma recuperação de até 70% do fluxo de pessoas quando as restrições acabarem de vez por lá no litoral norte, lembrando que essas 3 regiões estão na fase 2 laranja, Joel. Valeu, grande herreiro. Boa semana para você, viu? Até amanhã lá na tela da Band. Aninha, quase fim de papo, né? Acabou. Tem ouvinte aí? Temos 1 minuto e meio ainda. Vamos ouvir alguns ouvintes? Nós recebemos centenas de mensagens, ouvimos acho que uns 10 hoje. Eu tô vendo aqui, olha, uma em cima da outra. Não, tem muita mensagem. Nossa, essas aí já são as escolhidas, né? As filtradas, pelo amor de Deus. Não, fique tranquilo quanto a isso. Vamos ouvir mais um. Ah, eu anotei aqui um telefone, acabei de achar. É a mensagem do Manuel, nosso ouvinte. Você falou do queijo, a maneira de cortar o queijo. Ele mandou a foto pra cá mostrando que corta pelas beiradas também. Tá vendo? Falei pra você, Ana. Valeu, Manuel. Tamo junto, hein? Não exatamente comigo, mas obrigada. Eu não sabia disso, não. Vou tentar essa tática pra ver se o queijo dura mais. Você já ouviu aquela de comer pelas beiradas? É, coisa de mineiro. É isso aí, você vai chegando. Não à toa é coisa de mineiro que falam, né? Vai. Dá tempo de mais uma? Dá, sempre. Vamos lá. Sou o Sérgio, taxista. É impressionante, tem passageiro que vem entrar no carro sem máscara. Tanto que eu ando com um pacote de máscara fechado aqui para justamente evitar esse problema. É um absurdo como as pessoas não estão respeitando e estão andando sem máscara. Um grande abraço aí, parabéns pelo programa. E aí nisso, pelo menos em São Paulo, se ele for pego transportando passageiro sem máscara, quem toma multa é ele, Mas é como ele disse, é um absurdo, né? Pô, vamos fazer o mínimo, né? Valeu, Sérgio, parabéns pela sua atitude, viu? Um grande abraço a você, beijos e abraços para os ouvintes queridos todos que nos prestigiaram, que vocês sigam agora com esse belíssimo programa que está chegando com 2 grandes caras, o Ronald e o Zaidan. Aninha, beijo para você, até amanhã. Até amanhã, Joel, um abraço pro nosso ouvinte também. Valeu. Tchau. Tchau. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.